Pois, vamos lá, então. Ó, então olha aí, ó. Ácidos nucleicos, tá? Então, lembrando, né? Então, água, sais minerais, inorgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e os ácidos nucleicos, então, as moléculas orgânicas, tá? Então, a gente faz essa divisão, né? Aquilo que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos aí para nós é que nos interessam biologicamente. Eu sei, né? Acredito que vocês também saibam que para ser molécula orgânica ao pé da letra quimicamente tem que ter carbono e hidrogênio, tá? Mas para nós, biologicamente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Por quê? Se tu pensar, vamos lá, das moléculas orgânicas mais básicas, mais simples, são os carboidratos, tá? E todos os carboidratos têm pelo menos carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí depois, né, lipídios, vai ter os fosfolipídios, então carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, alguns vão ter enxofre e assim por diante. Outras moléculas tantas. Proteínas nem fala, né? O Schonn, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e também pode aparecer outras moléculas, enzimas as mesmas coisas, vitaminas, então nem se fala, né? E agora os ácidos nucleicos, que aí são componentes, né? São estruturas que irão formar, então, as moléculas que estão relacionadas à hereditariedade, seja por conter a informação ou, no caso aí, por participar do mecanismo da expressão dessa informação. Entende o que eu quero dizer? Então, se a gente pensar em DNA, nós temos o que no DNA? No DNA nós temos, então, uma molécula que contém o código, a informação. Os RNAs se originam do DNA, ok? E a partir desses RNAs, nós teremos o que? Nós teremos estruturas menores que o DNA, porque eles são referentes a um gene, a uma estrutura, e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Também moléculas orgânicas, tá? Menor, né, que DNA, mas que participarão daquele mecanismo da expressão daquele código, que a gente chama de transcrição e tradução, tá? Então, transcrição e tradução tem a ver com a expressão das características genéticas, tá? Bom, depois o que a gente tem então, né? São moléculas de propriedades ácidas, né? Encontradas aí tanto no núcleo da célula, no caso aí especificamente, né, do DNA, pode já se apresentar, né, no citoplasma, né, ou também nas mitocôndrias, só para lembrar vocês disso. Mitocôndrias e cloroplastos, né, se a gente for levar ao pé da letra os vegetais. Então, de novo, pode se apresentar, normalmente está no núcleo, mas vamos lá, nas células eucarióticas no núcleo, nas células procarióticas no citoplasma, tá? Depois a gente vai ter também, né, nas células eucarióticas dentro de duas organelas, né, nas mitocôndrias e, no caso, nas células que tem, né, no caso das células vegetais, nos cloroplastos, tá? A teoria endossimbiótica, aquela que a gente conversa agora na sequência, tá? Bom, depois também, ó, como eu tinha comentado já, se a gente pensar no DNA, eles armazenam a informação genética. Mas se a gente também pensar no RNA associado aos vírus, nós também teremos o quê? Nós teremos a informação genética associada à molécula de RNA, tá? Depois, ó, então isso tem a ver, como eu já tinha comentado, com o fenômeno de hereditariedade, de novo, né? O DNA contém o código, né? A informação gênica e os RNAs participam da expressão dessa informação gênica, tá? De novo, ó, DNA contém o código e os RNAs participam da informação, com exceção dos vírus de RNA, né? Ou os retrovírus, que aí vão ter um comportamento diferente, a gente conversa isso mais para frente. Então, ó, o DNA, então, é o ácido desoxirribonucleico, né? Então, o que vai diferenciar aqui vai ser o açúcar, né? A desoxirribose, assim como o RNA, ó. A gente tem um ácido ribonucleico, tá? Que vai ser aqui a ribose, que irá fazer o mecanismo de diferenciação da molécula, tá? Inclusive, depois a gente vai ver ali, troca um oxigênio por um OH, tá? E por fim, ó, a são formadas por estruturas menores. Então, todos os ácidos nucleicos, independente seja DNA ou RNA, eles são formados por estruturas menores. Essas estruturas compõem esses ácidos nucleicos e o nome dessas estruturas a gente chama de nucleotídeos, tá?
Tranquilo aqui, né? Bom, então, ó, o que é o nucleotídeo, né? Então, o nucleotídeo que forma os ácidos nucleicos, tá? Formado por 3 estruturas diferentes. Um açúcar, ó, a pentose, que vai estar sempre aqui, ó, que parece essa casinha, né? E essa casinha é justamente para te identificar os 4 cantos, os 5 cantos, porque são 2 pentoses, né? Então, a desoxirribose e a ribose, né? Então, a gente vai ter, né, desoxirribose e ribose, pode ver, ó, todos eles têm, né, os 5 cantinhos ali, formando, então, essa base nitrogenada, o fosfato sempre na mesma posição e as bases nitrogenadas, tá? Então, o fosfato está sempre ligado à pentose e a pentose também está ligada às bases nitrogenadas, tá? Bases nitrogenadas essas, que no DNA é adenina, guanina, citosina e timina, e que no RNA é adenina, guanina, citosina e a uracilo, que é a diferenciação, né, que nós teremos nas bases nitrogenadas entre o RNA aqui, né, à direita, e o DNA aqui à esquerda, tá? Timina, a gente pode dizer, então, que é uma base exclusiva do DNA, assim como a uracil ou uracila é a base exclusiva do RNA, tá? Essa é a estrutura de quem? De ácidos nucleicos. Bom, aí o que, que a gente tem, ó? Aqui a gente tem o fosfato, de novo, ó, o grupo fosfato, uma base nitrogenada, uma adenina, e aqui eu tenho a ribose, ó, tá? Para demonstrar de novo ali, ó, a pentose, aquele açúcar, né? E aquele açúcar ali tendo essa característica aí, né, de ter essas 2 hidroxilas aí nessa parte inferior aqui da pentose, ó. Pode ver que aqui, ó, ele está ligado à base nitrogenada e aqui ele está ligado ao grupo fosfato, tá? Bom, depois o que, que a gente tem aqui, né? Que eu tinha comentado, inclusive, lá na terça-feira, que nós temos aqui uma classificação que nós tínhamos passada, tá? Que era utilizada até um tempo atrás. Caiu até lá por 2016, cara, 2015, por aí, né? No vestibular da PUC, né? Na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Falando, por exemplo, que era tinha um texto e aí tinha uns espaços no texto com aqueles numerozinhos para tu completar. Então, o que, que é um nucleosídeo, né? O nucleotídeo a gente já viu o que, que é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, tá? Agora, o que, que é o nucleosídeo? O nucleosídeo nada mais é do que a estrutura do fosfato com o açúcar, no caso aí é pentose, independente seja DNA ou RNA, tá? Então, o que acontece? A gente dá um nome de nucleosídeo. Agora, quando ele está, vamos dizer assim, completo, composto por todas as partes, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, então aí a gente passa a chamar então de nucleotídeo, tá? Que é como a gente realmente conhece ele, que é como ele vai ser utilizado tanto no DNA como no RNA, tá? É só uma questão de estar completo, né, com fosfato, pentose e base, né? Ou se ele não está completo, ele está só com fosfato e com a pentose. Aí a gente chama de nucleosídeo. Aqui, como eu tinha falado, ó, o grupo fosfato ou ácido fosfórico, né? É a escadinha, olha ali, ó, né? O famoso corrimão, aquele que a gente tinha conversado, né? As pentoses, então, ó, é a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA. Então, olha lá, ó, na desoxirribose, nós temos um hidrogênio, né? Pode ver que a molécula toda ela é igualzinha, ok? Toda ela é igualzinha, só modificando, então, essa estrutura aqui. Aqui é um hidrogênio, desoxirribose, aqui é uma hidroxila, né, um OH, tu vai ter, então, a ribose. É só isso que diferencia uma desoxirribose de uma ribose, e aí já faz com que, né, tu tenha um DNA, ou tu possa vir a ter, né, um DNA ou um RNA, tá? Depois aqui, ó, as bases nitrogenadas, então, ó, compostos, né, por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, formado, né, um anel ou 2 anéis, lembra? Então, ó, bases púricas ou purinas, né? Eu prefiro púricas, mas lembra sempre dos 2 nomes. Então, possuem, ó, 2 anéis de carbono, que seria esse aqui, representado aqui embaixo, né, nesse esqueminha, e depois as bases pirimídicas ou pirimidinas, né, que possuem um anel apenas, tá? Que está aqui embaixo. Então, é interessante tu sempre lembrar quem, agora a gente vai ver na sequência, né? Quem são as púricas e quem são as pirimídicas, tá? Porque se vier uma questão molecular, tá? Uma questão de bioquímica propriamente dito, né? Tu sabe que DNA, genoma, gene, essas expressões vão aparecer na tua prova,
né, no Enem, okay, que a grande maioria vai fazer, e essas expressões vão aparecer. Agora, se vier uma questão específica de ácidos nucleicos, isso aqui derruba muita gente. Por que eu te digo que derruba muita gente? Porque é aquela coisa do decoreba, entendeu? E como a gente vem conversando, né, ao longo do tempo aí com vocês, e a gente vem observando, a prova ela vem trazendo questões mais decorebas, né, mais funcionais, mais estruturais. O que é isso aqui? O que é aquilo ali? Quem faz tal coisa? Aquela mais contextualizada, mais charmosa, como ela era antigamente, ela não tem aparecido. E, de novo, né, a gente está com uma escassez de questões. Então, né, é provável que aquelas questões que vêm caindo, vejam bem, as questões que vêm caindo nos últimos anos, vamos botar aí nos últimos 3 anos, 4 anos, né, elas se repitam. Entende? Então, se vem aparecendo mais botânica, a gente tem que dar uma atençãozinha para botânica. Se vem aparecendo mais questões de bioenergética, a gente tem que dar aquela atenção para bioenergética. Ecologia, tu sabe que vai cair de qualquer jeito. Então, a gente tem citologia, a gente tem que dar atenção para citologia. Por quê? Porque são as questões que restaram. Né? Talvez há 1 ano, 2 anos atrás, vocês devem ter ouvido esse comentário, não sei se ouviram, né? Que, por exemplo, se te desse algum problema, veja bem, se desse algum problema com alguma prova, porque não esqueçam, eles sempre fazem de 3 a 5 provas diferentes para o Enem, ok? 3 a 5 provas. Só que aquelas questões que não foram utilizadas na prova lá, fez lá a tua prova agora em 2023, né? Aí o que acontece? Naquela prova lá de 2023, tinha outras 2, vamos dizer assim, reservas para todo o Brasil. Entende? Só que aquelas questões elas não voltam para o banco, entende? Elas não voltam. Então eles falavam assim, ó, se desse algum problema, eles reporiam, né, eles colocariam a prova 2 ou a prova 3, ok? E aí qual é o problema? O problema é que depois aquelas outras têm que ser descartadas. Então, né, a tendência é que nós tivéssemos mais até esse ano mesmo. Então, assim, ó, esse ano, vamos dizer assim, esgota as questões. Tanto é que eles, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás eles liberaram, tipo, uma emenda lá no Enem que poderiam repetir questões. Que era justamente, tinha algumas, como é que se diz? Algumas matérias, tá? Algumas disciplinas que eles poderiam repetir questões. Então, as questões, porque além de tudo que a gente sempre conversa, né? Tu precisa conhecer a tua prova, então tu precisa fazer as questões de Enem. Vale sempre fazer todas as questões? Vale sempre fazer todas as questões, tá? Por exemplo, para a gente ver a abordagem da prova, vou pegar um exemplo aqui perto, tá? Católica. Tá? Se tu me perguntasse assim, ó, vale a pena fazer as questões da Católica para ver como a prova aborda, eu vou te dizer, não faz diferença, porque a católica ela não tem um padrão de prova, ela tem um padrão de conteúdos, que é outra coisa. Isso para tu enxergar é legal, mas a abordagem da questão ela é diferente todos os anos. Às vezes um verdadeiro ou falso, às vezes eles perdem as incorretas, quantas estão incorretas, às vezes depende quantas estão corretas. Olha só, muda completamente a abordagem de um Enem, tá? Mas fazer as questões porque vai cair a questão daquele jeito, não. O Enem a gente sabe, faz as questões porque vai aparecer daquele jeito e vai aparecer aquele conteúdo. Entende a diferença? É bom para a gente saber a abordagem, a linguagem da prova. Outra coisa é tu saber que aquilo ali vai reaparecer, que é o caso do Enem, que é o caso da URGS. Então, a URGS, tu sabe que tu vai fazer as provas, tu vai ver que assim, ó, lá na questão 1, 2, vai ter questão de bioquímica e de citologia, que depois vai passar para embriologia, que depois vai passar para reprodução, ou reprodução e embriologia, que depois vai passar para histologia, que depois pula lá para vírus, que depois pula para os animais invertebrados, que depois pula para os animais, entendeu? Tu sabe o padrão da prova. Isso é bom para a gente enxergar. Agora, que vai repetir questões, muito difícil. Pensando em católica, pensando em URGS. A URGS, tu vai conhecer a prova. A católica, tu vai conhecer a linguagem, ponto. Agora, o Enem, não. O Enem, tu sabe que aquela questão que se caiu ali, ó, perguntando púricas e pirimídicas, daqui a 2, 3 anos, ou até, às vezes até no ano seguinte, vai aparecer perguntando o que é púrica pirimídica. Entende? Porque é um padrão de prova. Então, olha aqui, ó. Depois, ó, ácidos nucleicos, né? Então, tu tem aqui, no caso, né, as bases, nesse caso, ó. Então, tu tem a citosina e a timina, né? Que são o quê? Olha aqui, ó. Que são, então, as bases pirimídicas, né? Ou pirimidinas, tá? E aqui embaixo tu tem a adenina e guanina. Claro, aqui nós temos as 4 do DNA,
tá? Citosina, ó, timina, adenina e guanina. Então, a gente sabe que a timina, né, ela é uma base pirimidina, ou pirimídica, tá? Juntamente com a citosina. Agora, olha aqui a uracila. A uracila, ela também é uma pirimidina. Então, eu tenho como pirimidinas, né, ou pirimídicas, eu tenho citosina, eu tenho timina e eu tenho a uracila, entendeu? Já a adenina e guanina são aquelas, independente seja DNA ou RNA, elas vão ser o quê? As púricas. Então, olha, eu sempre vou ter uma relação entre uma púrica com uma pirimídica. Tá? Vou voltar aqui, ó. Por quê? Porque a adenina, lembra, se liga com timina e a citosina se liga com guanina, tá vendo? Então eu tenho púrica com pirimídica, tá? Se a gente pensar no RNA, embora o RNA seja fita simples, lembra disso, né? Mas ele vai fazer aquela troca que a gente até, né? Enquanto a gente, eu tava com luz aqui, o negócio tava funcionando, a gente fez aquela riscalhada toda, tá? O que acontece? Eu vou trocar sempre uma adenina por uma uracila, lembra disso? A adenina no RNA muda para uracila. E a uracila muda para adenina. A citosina e a guanina continua a mesma coisa. Ah, Elton, mas se for de um DNA para um RNA, se tu tiver, lembra? Uma timina, ele vai mudar normalmente para uma adenina. Porque a adenina pode ter no RNA. O que a gente não pode ter no RNA é o quê? A gente não pode ter no RNA a uracila. Então, tá vendo? A troca, independente seja DNA, independente seja RNA, se for DNA, a ligação, as pontes de hidrogênio. Se for RNA, a troca de uma base por outra é sempre uma pirimídica por uma púrica e vice-versa. Tranquilo até aqui ou não? De boas? Beleza, vamos indo. Então, ó, não tinha te visto, Belém. Bom dia. Ó, então vamos lá, ó. DNA, então, né? Então, ácido desoxirribonucleico, tá? Então, pode, não te assusta, né? Tenho comentado todos os anos a mesma coisa, né? ADN. Se aparecer, por exemplo, ADN quer dizer a mesma coisa, quer dizer ácido desoxirribonucleico, tá? É a forma como o Enem tem até abordado o ADN, tá? Mas eles normalmente colocam do ladinho ali DNA ou ADN ou uma coisa barra outra, tá? Mas não te assuste se aparecer somente um ADN da vida aí ou um ARN, tá? Então, ó, estrutura molecular do DNA, tá? Então, proposto por Jamie Watson, né, e Francis Crick, a ganhar o prêmio Nobel, né? Tanto é que a gente chama de modelo Watson-Crick, tá? Que é o nome dos caras aí, sobrenome, né? Prêmio Nobel de Medicina, que eles, olha a palavra, que eles propuseram na época, tá? Eles não sabiam se era assim. Eles propuseram na época um modelo dupla hélice, onde tinham, então, era em espiral e mais, posso acrescentar aqui para vocês, né, que na terça eu acho que não comentei. E esse espiral ainda é destro, ele enrosca sempre para a direita, tá? Isso já caiu em prova, tá? Que é uma propriedade do DNA, ser em espiral, ser uma dupla hélice, ser destro. Então, esse espiral, ele vira sempre para o lado direito, tá? Isso já caiu em prova. Então, ó, e esse DNA, né, essas bases nitrogenadas, a partir dos nucleotídeos ali, eles são ligados, tá? Ligados um lado ao outro da fita por pontes de hidrogênio, tá? Então, essas pontes de hidrogênio é o que vão dar, né? Essa estrutura, né? E aí essa formação em espiral, né? Dessa ligação para ele ir sempre se torcendo, tá? Claro, existem enzimas para isso, que é o que eu falei para vocês. A gente lá no momento oportuno a gente vai conversar especificamente sobre essas enzimas, cada fasezinha, replicação, transcrição, tradução, qual enzima age primeiro, qual que vem depois, qual que coloca, qual que retira, qual que faz isso, qual que faz aquilo. Depois a gente conversa sobre isso. Então, ó, modelo tridimensional do DNA, então, ó, dupla hélice, tá? Essa dupla hélice, então, o que a gente tem? As bases nitrogenadas, só, né?
trazendo aqui de novo, ó, púricas com pirimídicas, sempre, tá? E aí a gente vai ter o quê, ó? Fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, tá vendo, ó? Fosfato sempre ligado às pentoses, no caso aqui é um DNA, a desoxirribose, e no caso aqui a desoxirribose, né, no caso a pentose, ligado tanto ao fosfato como às bases nitrogenadas. Isso é sempre, isso é padrão do DNA, ponto final. Agora, o que eu queria te chamar a atenção é o que está aqui no meio. Tá? Então, o que está aqui no meio que são as pontes de hidrogênio. Então, timina e adenina, 2 ligações, citosina e guanina, 3 ligações. Isso não muda. Tá? Dei um exemplo na terça-feira, aquela questão famosíssima do Enem, que falava de PCR, falava de replicação do DNA, duplicação do DNA, e te dava 5 moléculas de DNA, tá? 5 moléculas de DNA. E aí o que acontece? Naquelas 5 moléculas de DNA, os caras perguntavam qual é a que replicava mais rápido. Aí todo mundo se desesperou, mas como é que eu vou saber qual é que replica mais rápido? Era só tu contar quem tinha maior quantidade de ligação T com A. Por quê? Porque para quebrar 2 ligações, para abrir 2 ligações, é mais fácil, leva menos tempo que quebrar 3. Então, aqueles que tivessem maior quantidade de timina ligado à adenina ou vice-versa, né, é que iria replicar mais rápido. Olha só, falava de PCR, trazia uma questão, explicava o que o PCR fazia, como acontecia, e no fundo, tu precisava só saber como se dava essa organização, então, da molécula de DNA. Só isso. Olha o ponto que a gente chegou, só isso, tá? Ou seja, né? Quem tem menor quantidade de ligações, então, ó, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? 8. 8 nada dessa. Então aqui a gente teria 10 pontos para ser quebrada. Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, mais uma ligação AT, nós teríamos 9. Consequentemente, essa molécula que tinha 9, ela vai se replicar, mesmo que por segundos, mais rápido que a outra que tinha 10. Era só isso que tu precisava saber, tá? Então, estrutura molecular. Então, aqui as pontes de hidrogênio, ó, força de atração entre as bases nitrogenadas, tá? Unindo as 2 cadeias, lembra daquela história, ó, antiparalelas. Sentido sempre 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, a gente tem, aqui não aparece, mas teríamos o grupo fosfato, ó, tanto é que essa ligação aqui está livre, ó, tá vendo? O grupo fosfato. Aqui nós temos uma base nitrogenada, tá certo? Não, né? Tá, né? Base nitrogenada, não tem a pentose aqui também. Mas tá ligado aqui, ó. As forças intermoleculares, que são as forças, né? Coloquei até lá nos stories, lembram? As ligações para vocês darem uma olhadinha. O que era uma ligação metálica, o que era uma ligação covalente, o que era uma ligação de Van der Waals, o que era uma ligação por pontes de hidrogênio. Coloquei lá nos stories só para vocês lá, para, né, que eu nem, como a gente tinha comentado na terça-feira, acho que foi quarta ou quinta que eu coloquei. Quarta, acho que foi. Para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente vai ter as pontes de hidrogênio, parece pontes de hidrogênio, é hidrogênio com hidrogênio. Até pode. Mas podem ser, por exemplo, com oxigênio e com nitrogênio também. Então, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aqui eu tenho, né, uma ligação timina-adenina, 2 pontes, né? E aqui uma citosina-guanina, 3 pontes de hidrogênio. Tranquilo? Ó, aí a gente chega, né, na regra, né, ou nas leis de Chargraff. Por que eu posso chamar de lei aqui? Pensa, por que aqui eu posso chamar de lei de Chargraff? Por quê? Lembra? O que diferencia uma lei de, por exemplo, uma teoria ou uma hipótese, alguma coisa assim do tipo? Vamos ver. Porque muitas pessoas, elas chegaram no mesmo resultado? Tá, mas aí como é que a gente chegou nesse mesmo resultado? Algo imutável? Não, porque aí o que acontece? Não eu vou responder assim, ó, não necessariamente, que foi colocado aqui. Por exemplo, assim, ó, porque foi boa. Aí a última resposta aqui me serve, ó, porque foi testado e comprovado como matematicamente, tá? Que foi aquele que o Christian falou ali no início, ó. A gente tinha o quê, ó? Porque teve um experimento, pensa, teve um experimento, ele testou e viu que, ó, a proporção matemática, tá? Então, se eu consigo comprovar,
Primeira lei, segunda lei da termodinâmica, entendeu? Leis de Newton, leis de Mendel, lembra? Tudo matemática. Tudo tu tem uma comprovação. Tu tem um cálculo, aqui, ó, e aquilo ali bate sempre, 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 sempre ali, funciona daquela maneira. Entende? Então, por isso que a gente chama de lei. Poderia ser uma hipótese. Se ele não conseguisse provar, ficasse só na teoria, ele então, seria uma hipótese, ou seria qualquer outra coisa, tá? Teoria de Chargraff, hipótese de Chargraff. Aí, no momento que ele comprova e vê que aquilo ali se verifica realmente, então isso se torna lei. Então, olha lá, ó. O que ele dizia, né? Então, ó, adenina liga-se com timina, 2 pontos de hidrogênio, guanina liga-se tosina, 3 pontos de hidrogênio. Ok. A composição do DNA varia de uma espécie para outra, especialmente nas quantidades relativas. Ó, relativou. Adenina, citosina, timina e guanina, tá? Olha lá, 2. Em qualquer DNA, a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de citosina é igual a de guanina. Então, ele quer te dizer o quê? Sei lá, tem... Nem vou falar número, vou falar em porcentagem. 10% de adenina. Consequentemente, eu tenho 10 também de timina. São 20. Para 100, falta 80. Então, eu vou ter 40 de citosina e 40 de guanina. Tá vendo? Isso a gente se repete, 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 repete. A gente vai ver que isso é uma verdade. Isso serve para todos os organismos? Não. Isso serve para todos os seres vivos? Não. Por exemplo, se a nossa espécie tem X% de adenina, isso não quer dizer que esse X% também ocorra, por exemplo, numa bactéria. Pode ser próximo, pode ser, ou pode ser nada a ver. Mas a quantidade de adenina e de timina na bactéria tem que ser proporcionalmente idênticas, tá? Então é isso que era aí. Mas isso aí é tranquilo, beleza? Agora, por exemplo, eles podem colocar aquelas fórmulas que eu coloquei para vocês na apostila, tá? E essas fórmulas lá da apostila, elas demonstram, por exemplo, como pode vir abordando. Como já veio, por exemplo, no Enem, para fazer um cálculo pequenininho, uma questão antiga, chatinha, que é uma expressão matemática, ok? E na URGS. Na URGS aparece mais, vamos dizer assim, mais seguido, tá? Nessa abordagem, nas leis aí de Chargraff, tá? Bom, acho que aqui não tem problema nenhum. E aí a gente passa para o RNA. Então, ó, estrutura molecular do RNA, né? Então, formado também por nucleotídeos, já sabemos disso, né? Formadas por nucleotídeos. Depois, o que a gente tem? A gente vai ter também, ó, precisa do DNA para ser formado, então se origina do DNA, se origina da molécula, né, de DNA, não de toda a molécula, apenas de uma parte dessa molécula, tá? O açúcar agora é a ribose, ao invés da desoxirribose. A uracila, né, vai aparecer no lugar das timinas e não possui uma dupla hélice, né? Por quê? Porque possui fita simples ou fita única. É isso que nos interessa, tá? Então não tem aquela duplicidade, não são fitas antiparalelas. Então tu vai ter apenas uma sequência e uma pequena sequência, ok? Aqui que eu tinha falado de uma questão evolutiva ou uma questão pensando também na origem da vida dos, né, obviamente, seres vivos, de como pode, isso é possibilidade, isso é uma hipótese, isso aqui não é verdade absoluta, tá? Então, mundo do RNA, então um RNA primordial, vamos lá. Por que se entende que a primeira molécula de informação gênica foi um RNA? Porque é mais simples, entende? Porque tem, além de ser mais simples, ele também faz o quê? Ele também precisa de um aparato mais simples para se replicar, para se duplicar, para fazer a sua síntese proteica. Basicamente é direta, se a gente pensar inclusive nos vírus de RNA, não os retrovírus, nos vírus de RNA. E que também se sabe que o RNA pode formar o DNA, por exemplo, os retrovírus. E que o próprio RNA, nas riboenzimas, podem formar enzimas. Então, tá vendo? Precisaria só de um RNA ou de, né, pequenas moléculas de RNA para que ele fizesse tudo aquilo que ele precisa para ter a vida.
Então, por isso que se entende que primeiro apareceu o RNA para depois aparecer o DNA. Tá? Então, ó, um RNA primordial se formou lá dentro dos seres vivos, né? Ou fora, que depois foi incorporado. Né? Um RNA ó, catalítico, uma riboenzima, acaba catalisando a sua autoduplicação. Então, o próprio RNA acabava estimulando que ele se duplicasse, formasse várias moléculas de RNA, né? A partir daí, então, a gente sabe que o RNA ele está relacionado com essa parte de síntese proteica, então sintetizaria proteínas a partir do RNA, né? Esse RNA codifica a síntese de DNA e proteínas, entende? Então eu vou ter o RNA sintetizando proteínas, ou caso fosse, né, para originar o DNA uma outra molécula, então a gente teria então esse processo aqui que a gente chama nos vírus, né? De como é que a gente chama nos vírus essa parte aqui que o RNA forma um DNA? Quero ver se vocês lembram. Lembram ou não? Quando um retrovírus faz isso, de um RNA ele produz um DNA. Não lembra? Tem uma enzima, inclusive, específica. É transcrição, mas não é só transcrição. Transcrição seria DNA, RNA. Tradução, RNA, proteína. Ou anticódon, tá? Perfeito. É uma transcrição, mas como é que a gente chama ela? Transcrição o quê? Reversa, lembra? Porque seria fora de um padrão, né, que a gente está acostumado nas células eucarióticas, ou seja, DNA produz um RNA que sintetiza a proteína ou o anticódon, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter agora um RNA que sintetiza um DNA né, que depois pode sintetizar outro RNA que pode sintetizar a proteína. Ou diretamente o RNA sintetizando a proteína, como a gente vê aqui embaixo, tá? E aí, no caso, né, isso aí foi incorporado ou foi entendido por os organismos que estavam se formando na Terra primitiva, que seria interessante tu ter essa capacidade de sintetizar tuas próprias proteínas, consequentemente, tuas próprias características, e para ir compondo, modelando, acho que essa palavra é legal, modelando a estrutura daquele ser vivo lá, primordial, inicial, lá na origem dos primeiros seres vivos. E aí, olha só, as proteínas que a gente sabe, as proteínas enzimáticas, né, que apresentam funções, acabam então catalisando, né, sintetizando, produzindo aquelas atividades celulares, como respiração, como nutrição, como reprodução. Então, são as enzimas nos seres unicelulares que controlam isso, né? Tanto é que eles só tem uma organela. Ó, ele só tem, quem eu tô falando? De procariontes, né? Bactérias. Vamos pegar lá, que foi uma bactéria o primeiro ser vivo. Então, o que eles têm como organela? Ribossomos. O que o ribossomos faz? Sintetiza proteína. De que o ribossomo é formado? De uma proteína e de um RNA ribossômico. Então, tá vendo? Tudo já se tinha no ambiente, entendeu? Tudo já se tinha no ambiente. Então, era mais fácil começar através desse processo, tá? Bom, depois aqui, ó, os tipos de RNA. Então, nós temos 3 tipos de RNA que a gente estuda, né? Um RNA ribossômico, um RNA mensageiro e um RNA transportador. Eita! Um RNA transportador. Então, o que a gente tem? Né? Um RNA ribossômico, ele vai formar, ele vai fazer parte, veja, ele vai fazer parte de um ribossomo. Então, um RNA ribossômico, ele forma ribossômico para que aconteça a síntese proteica, tá? Um RNA mensageiro, ele vai levar a mensagem do DNA até os ribossomos. Então, ele leva aquele código, não na forma de DNA, e sim na forma de RNA, tá? Um RNA mensageiro. E um RNA transportador, que é este aqui, que tem um formato, né? O pessoal costuma dizer assim, tem um formato de um trevo, né? Trevo de 4 folhas, trevo de 3 folhas, assim por diante. Então, ó, o que ele faz? Ele captura os aminoácidos, né? Ele captura os aminoácidos. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma trinca, lembra? Eu falei para vocês de trinca. E aqui eu tenho um aminoácido. Ele vem aqui, reconhece esse aminoácido. Se ele reconheceu esse aminoácido, ele vai transportar até o ribossomo e vai colocar lá esse aminoácido aqui. Coloca o aminoácido lá,
primeiro aminoácido. Aí vem outro RNA, ou até mesmo o mesmo RNA, procura outro aminoácido, vai lá e coloca na sequência, de 3 em 3, trinca por trinca. Pode ver, ó. Aqui, ó, eles são divididos, ó, pode ver, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? É sempre de 3 em 3, tá? Então, essas trincas a gente chama de códon quando está no RNA ou no DNA. Quando é no RNA transportador, e é aí que eu quero te lembrar, que a gente vai voltar a falar nisso, mas quero te lembrar, a gente vai chamar de anticódon, tá? Porque é aquele inverso, é aquele contrário à mensagem, ao RNA mensageiro. E aí eu vou ter aqui, ó, mesmo nos meus 3 dedos, A, U, A. Aqui desse lado eu vou ter U, A, U. Entende? É o inverso. Tá? E aí ele vai lá buscar o aminoácido para vir colocar, né, certinho ali na sequência do aminoácido para formar, que depois a gente vê como é que funciona. O que tu precisa saber agora? Quem são os 3 RNAs que participam desse mecanismo, tá? RNA ribossômico, forma ribossomo, RNA mensageiro leva a mensagem do DNA até, né, os ribossomos para fazer a síntese proteica, e o RNA transportador ou anticódon, né, para quem está anotando, quiser anotar, RNA transportador ou anticódon, que vai ser aquele responsável, por exemplo, para capturar, né, encontrar o aminoácido específico e transportar até o ribossomo e o RNA mensageiro para colocar na ordem para que aconteça, então, né, a fusão e a formação da proteína, tá? Não esquece que cada aminoácido se liga com outro através de uma ligação peptídica, tá? Bom, aí só aqui para diferenciar, né? Então, DNA, as bases púricas, adenina e guanina, né? Então, no RNA não muda nada, porque as púricas não mudam. Quem muda são as pirimidinas ou pirimídicas. No DNA tu tem a citosina e a timina, né? E no RNA tu tem a citosina e uracila. A pentose no DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose. O que mais que eu posso falar? De uma forma geral, aqui no DNA nós temos uma dupla hélice. Tá? A fita é dupla. Já no RNA, a fita é simples, tá? Ou única. No DNA, as fitas são complementares. Olha a palavra, complementares, tá? Antiparalela. Se de um lado da fita vai no sentido 5 linha, 3 linha, do outro lado da fita vai, né, 3 linha, 5 linha. OK? Então, sempre, né, 5 linha, 3 linha também. Uma de 5, se tem 5 linha em cima, vai ter 5 linha lá embaixo do outro lado. Por isso que a gente chama de antiparalelos. E não esquece, uma palavra importante que tem a ver com as leis de Chargraf. As fitas são complementares. Se elas são complementares, elas vão ter sempre a quem se ligar. Se é adenina com timina, se é citosina com guanina. Já o RNA não tem isso. E não esquece, DNA é muito maior que qualquer RNA. Por quê? Porque todos os RNA se originam a partir de um pedacinho muito pequeno de um DNA. Tranquilo? Vamos adiante. E aí a gente chega, então, né, nessa partezinha aí, ó. Essa partezinha bem importante, não te esquece, né? Por que que eu digo que ela é bem importante? Porque ela sempre aparece na tua prova, tá? Obviamente que a gente vai começar sempre daquilo que é de fora para dentro, né? Ou seja, né? Quando eu falo de fora para dentro, eu estou falando do quê? Eu estou falando parede celular, vamos comentar alguma coisa, né? A gente vai falar de membrana plasmática, a gente vai falar então, né, das diferenciações de membrana e todas essas estruturas aí que são capazes então de realizar essa fisiologia celular ou participar dessa fisiologia celular que para nós, pensando em Enem ou pensando em qualquer tipo de vestibular, é o mais importante, tá? Então, o que que a gente vai ter, ó? A gente vai ter, então, para iniciar a conversa, né? A gente tem, então, essa introdução às células. Algumas coisas a gente já conversou lá nas características dos seres vivos, mas a gente vai falando aos pouquinhos. Então, ó,
iniciou tudo, né? Vamos dizer assim, o pai da citologia, aquele cara que começou a analisar, estudar, né? A questão ligada à célula foi Robert Hooke, né? Observando pela primeira vez as células, né? De um suber, né? No caso aí de uma, como é que é? De uma estrutura primitiva da cortiça, né, nos vegetais, e aí deu o nome de célula, tá? Um diminutivo, né? Então, ó, na verdade, como era um tecido morto, ele observava apenas as paredes celulares, né? Então, aqui no caso, ó, é um tecido vegetal, mas aqui vocês podem ver, ó, tem núcleo. Tá? Então, o núcleo aqui fica muito claro, tá? Então, aqui, ó, pode ver que, inclusive, o conteúdo citoplasmático está bem chamativo. No caso de Robert Hooke, lá, quando ele, né, aprimorou aquele primeiro microscópio e tal, tem controvérsia em relação a isso, não vamos entrar no mérito, né, se foi ele, se não foi ele, se foi lá os irmãos Leeuwenhoek, tá? Mas vamos lá. Quando ele aprimorou e conseguiu observar, então ele observava, na verdade, apenas as células mortas, consequentemente sem um conteúdo citoplasmático, então mostrava então apenas as paredes celulares, tá? Então, ó, os Leeuwenhoeks, então, ó, por volta de 68, né, fabricaram lentes com aumento, construíram vários microscópios, ainda, né, vamos dizer assim, rudimentar, tá? Beleza. A célula procariótica, então, né, uma célula bacteriana, aqui composta ó, por todas as estruturas que elas podem apresentar, acho que todas. Então, vamos lá, ó. Elton, ela vai ter todas, nem sempre, tá? Então, nem sempre eles vão apresentar todas essas estruturas, tá? Mas olha lá, ó, tem algumas que vão ser básicas, que é a membrana plasmática, que é o citoplasma, tá? E que é, né, o material genético, ok? Então, essas estruturas são comuns a todos os seres vivos. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Eu não estou preocupado se ele está solto ou não, se vai ter uma estrutura como uma parede celular por fora ou não. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou te dizendo que essas estruturas todos os seres vivos vão ter. Agora vamos para o resto. Olha lá, ó. Ribossomos, né? Todos os seres vivos também têm os seus próprios, como a bactéria. É a única organela, inclusive, em todos os seres vivos, ribossomos, tá? Então, ó, aqui algumas enzimas e tal, o mesossomo, que é uma característica, né, das bactérias apresentarem, que é onde o material, acho que quando a gente fala assim, o material está disperso no interior da célula. Não é bem assim, tá? Ele fica normalmente preso no mesossomo, tá? Que é essa invaginação da membrana plasmática, tá? Depois a gente vai ter, ó, além da membrana plasmática, nos procariontes nós temos a parede celular, tá? E em alguns a gente pode apresentar algumas cápsulas, tá? Uma cápsula normalmente lipídica, que vai fazer, então, essa proteção ainda maior dessas bactérias. Nós temos também as fímbrias, que são estruturas de aderência e às vezes podem ser utilizadas até mesmo para reprodução. A gente vai conversar isso quando falar de reino Monera, tá? Fica tranquilo. Os plasmídios, que são pequenos anéisinhos, olha ali, ó, de DNA, muito utilizados como vetores de genes, né? Quando se trabalha com como é que é? Com biotecnologia, tá? O DNA, né? A região onde esse DNA fica, ó, a gente chama de nucleoide, não é um núcleo, mas é a região, então aquela coisa que a gente fala, né? Fica disperso na célula, não é bem assim, tá? E algumas bactérias podem apresentar flagelo. Essa é uma caracterização, por exemplo, de uma célula procariótica, tá? Apresentando, vamos dizer assim, todas as estruturas possíveis de uma célula procariótica, tá? As cianobactérias, elas também são células procarióticas, né? Tanto é que a gente diz que o reino Monera é composto, né, de bactérias e cianobactérias, tá? Então, ó, vai ter também parede celular, vai ter a membrana plasmática, obviamente, né? Podem ter um envoltório ó, externo de mucilagem para proteção no ambiente, para evitar ressecamentos, etc. Porque as cianobactérias não necessariamente elas estão na água, mas sim em locais úmidos. Então, pode haver épocas de ressecamento, então, tendo essa mucilagem aqui ao redor, elas podem ter uma proteção maior, seria semelhante a uma cápsula, né? O nucleoide, aonde fica, né, o material genético concentrado, né? As inclusões, que são estruturas que podem dar pigmentações ou outras estruturas de reserva, tá? Ribossomos, membrana plasmática, membrana plasmática, membrana fotossintética, que são essas estruturas aqui verdinhas, né?
a membrana plasmática azulzinha aqui mais externa, tá vendo? Tem um padrão. São diferentes? Obviamente, porque apresentam, inclusive, funções diferentes no ambiente. E apresentando funções diferentes no ambiente, elas também, óbvio, né, vão ter que ter características diferentes para conseguir sobreviver. Neste caso aqui, né, seres fotossintéticos, nesse caso aqui, não fotossintéticos, tá? Isso eu posso afirmar. O resto aí depois é consequência de cada ser. Então, ó, os procariotos, então, não apresentam sistema de endomembranas, ou seja, né, as organelas membranosas, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomos, nada dessas organelas com mitocôndrias, cloroplastos, nada, não apresentam nada, tá? E apresentam apenas, olha ali, ó, os ribossomos como organelas, tá? É a única organelas que eles irão apresentar, tá? Podem ou não conter flagelo, podem ou não conter fímbrias, né? Também podem ser chamadas de pili, tá? Pili de aderência ou pili sexual, porque eu falei, né? Elas servem tanto de aderência como, de repente, para fazer uma ponte citoplasmática para auxiliar na reprodução sexuada de algumas bactérias, que é raro, mas que pode acontecer, e a gente conversa mais adiante também, tá? Bom, exemplo então, ó, as arqueobactérias, né? As bactérias e bactérias fotossintéticas, cianobactérias, né? Isso é o que compõe o grupo dos procariontes. Poderia acrescentar aqui os PPLOs, que são bactérias, né? Tem uma característica um pouquinho diferente, porque não apresentam parede celular, tá? Também chamados de micoplasmas. Por muito tempo eles tiveram, como é que se diz, dúvida de onde colocá-los, né? Porque eles eram parecidos com fungos, mas o DNA deles, então, né, a análise genômica, né, fez com que, por exemplo, se tivesse, então, a caracterização, por exemplo, de como é que é, de material genético, tá? E também as rickétsias, né, que são bactérias muito pequenas do tamanho de vírus também, que não se sabia até alguns anos atrás aonde colocar, e aí depois se viram que o comportamento, né, e a genômica delas eram todas semelhantes às bactérias, tá? Bom, as células eucarióticas, então, o que, que a gente tem? Né? A célula eucariótica ela pode ser vegetal, ela pode ser fúngica, ela pode ser animal, ela pode ser, então, de diversos, então, tipos, né? Então, ó, maioria dos procariotos, os vegetais apresentam parede celular, tá? Vamos lá. O único eucarioto, o único reino, vamos lá. Reino procarionte, só o reino Monera, tá? E depois a gente tem 4 reinos. Reino protista, reino fungi, reino plante e reino animal, tá? Bom, reino protista, as algas têm parede celular. Os protozoários não, mas as algas têm. Reino fungi, todos os fungos têm, tá? Tanto os pluricelulares como os unicelulares. Vegetais, todos têm. Olha aqui quem que sobrou, só os animais. Então, o único grupo eucarionte que não tem parede celular são os animais. O grupo, tá? Que não tem são os animais. Eu não estou dizendo que todos os outros têm. Como eu te falei, dentro de reino protista, os protozoários não têm. Por exemplo, uma ameba não tem parede celular. Mas, por exemplo, assim, uma rodófita ou uma clorófita, essas algas vão apresentar, independente seja de celulose ou não, pode ser de sílica, né, como nas diatomáceas, né, e assim outras substâncias que podem aparecer, tá? Então, ó, só para lembrar vocês, então, o único reino que não apresenta em nenhum momento parede celular, então é o reino animal, tá? Então, ó, aqui pode ser formada de celulose, pectina e hemicelulose, que são substâncias que compõem a parede celular. A gente normalmente diz assim, ó, parede celular dos vegetais, celulose, ok? Mas existem outras substâncias que vão compor, né, a parede celular, seja na célula mais jovem ou seja nas células mais, vamos dizer assim, mais velhas, tá? Então, ela vai ter, então, impregnação também de outras substâncias que podem aparecer aí, tá? A célula animal eucariótica, ó, né? Então, a gente vai ter, então, ó, origem evolutiva semelhante, né? De quem? Por exemplo, principalmente dos vegetais, pelaquela teoria endossimbiótica, tá? Não apresentam parede celular em suas células, né? Fungos e protozoários aqui, ó, tá? Fungos e protozoários. O que eu vou ter também, além dos animais, né?
pois a origem evolutiva é semelhante, tá? Aqui, ó, quando a gente fala de microscopia, aqui é só para fazer uma ilustração do que a gente está conversando, tá? Então, podemos observar, né, um tripanossoma, aumento. Hoje nós temos, né, uma técnica molecular, uma técnica de microscopia muito avançada, que tem de varredura, tem eletrônico, mas o normal, vamos dizer assim, aquele mais usual, aquele mais comum e mais barato, obviamente, ainda é o óptico, que chega a aumentar, às vezes, no máximo, 2.000 vezes. Aqui é uma questão de nomenclatura, a gente chama de milímetro, né, micrômetro e namômetro, tá? Então, o tamanho, então, ó, átomo, né, diâmetro da molécula de DNA, só para fazer uma comparação aqui para ilustrar, ó, vírus, tá? As bactérias, ok? Então, eu já tenho aqui, ó, por exemplo, um micrômetro, as bactérias em torno ali, né, de alguns micrômetros, tá? Então, os vírus muito menores, tá? Porque aí eu tenho namômetro, 100 namômetros. Aí depois a gente vai aumentando, ó, chega nas células até chegar numa mosca que vai apresentar aí em torno de 4, 5 milímetros ou até mesmo centímetros, tá? Uma questão ilustrativa aqui para a gente entender, né, ó, um átomo, o quanto pode ser pequeno, por exemplo, um vírus, né, e quanto pode, aquilo que a gente vai, até onde vai, né, a visão ao olho nu, olha lá, ó, né, um namômetro, algumas células a gente consegue enxergar olho nu, né, outras nem tanto. Aqui de novo, ó, também só para ilustrar, né? Então, ó, microscopia eletrônica, tá? Até onde vai a microscopia eletrônica, ó, pequenas moléculas, fosfolipídios, proteínas, os vírus, tá? Cloroplastos, né? Ou seja, organelas de uma forma geral, as bactérias. Aí tu já entra aqui, ó, microscópio óptico, por exemplo, no óptico tu consegue. Cloroplasto é difícil, tu até consegue cloroplasto, a gente consegue ver, tá? Dependendo de que célula for, tá? E aí aqui vai depois a olho nu e tal, ovo de peixe, assim por diante, tá? Bom, alguns cortes histológicos também, ó, só para ilustrar, ok? Tecido epitelial, só te chamando a atenção, ó, tecido epitelial é esse aqui, né, que tá juntinho aqui, tá? Esse mais escurinho, tá? Ok? Pode ver que não tem espaço entre as células. Aqui embaixo tu já vê um tecido conjuntivo. Então, com o tecido conjuntivo, tu pode ver que os núcleos, inclusive, ó, eles estão mais afastados um do outro, sempre que já apresentam espaços intracelulares. Só queria fazer esse comentário. Aqui uma cartilagem, mesma coisa. Tecido conjuntivo tem espaços intercelulares. Então, aqui estão as células e aqui está o preenchimento da cartilagem, né? Ó, tá vendo? Tem espaço entre as células. Aqui tem uma célula, aqui tem outra, e aqui tem um espaço, não fica buraco, fica preenchido, tecido conjuntivo. Já bato o olho assim, já vejo que é um tecido conjuntivo. Tá? Aqui, ó, uma epiderme, e por ser epiderme, por isso que as células estão lado a lado, característica de células epiteliais, é uma epiderme, acho que de, tá aqui embaixo, de cebola. Então, gente, é que o cara bate o olho, como eu trabalhei muito tempo com isso, eu bate o olho e já sabe que célula ou que tipo de célula é. Vegetais, pode ver que são células mais alongadas, não tem um formato definido, né? Quando a gente desenha no quadro, célula vegetal bonitinho, assim, não é bem assim, olha aqui, ó, aqui eu estou te provando isso, tá? E aí sim, tá? Aí a gente passa realmente para as questões ligadas, né? Como é que se diz? A célula, tá? Então, constituintes de uma célula, então, olha só, água, né? Água de 75% a 85% é uma média, tá? Não quer dizer que todos os tecidos vão ter isso, né? Que todas as células vão apresentar nesse formato, tá? Isso é uma média. Depois, ó, segunda molécula que nós temos em maior quantidade nas células são as proteínas, tá? Então, pelo menos água e proteínas, tu tem que lembrar que é essa ordem, água, depois proteína. Depois lipídios, glicídios. Glicídios não ficam muito armazenados, tu sabe por quê? Porque vai precisar, né? Está sempre quebrando para a produção de energia das células. Depois, né? Ácidos nucleicos e outras substâncias, tá? Aí entra vitaminas e assim por diante. Tá? Então, ó, lembra que sempre em maior quantidade a água e depois vem as proteínas. Já caiu uns gráficos assim também na PUC e na URGS, tá? Para tu saber qual que tinha maior quantidade. Bom, depois, ó, olha assim, ó, outras moléculas, né? Então, composição química de seres vivos, em média, olha lá, ó, oxigênio, né? Silício, alumínio, sódio, cálcio, ferro, magnésio, potássio, tá?
Depois, olha lá, ó, composição química do em média, olha lá, ó, hidrogênio, tá? Enxofre, fósforo. Ah, então são composições que tu vai ver assim, ó, quem tem maior quantidade, quais têm maior quantidade, quais têm menor quantidade. Ah, então, ó, oxigênio e hidrogênio, por questões óbvias, né? E o carbono também, lembra? Formam as moléculas orgânicas. Depois, olha quem é que vem na sequência: nitrogênio, tá? Então, que é o famoso CHON, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? Então, esses aqui vão ter em maior quantidade de uma forma geral, tá? Não precisa gravar quantidades, não precisa, né, a porcentagem, não é isso que eu quero que tu tenha uma noção por quê, tá? Que eles vão apresentar essas quantidades, né? Aí de uma forma geral. Aqui só para, né, falar que aqui é dos não vivos, né, na matéria inanimada. Olha a palavra, matéria inanimada, não ativa, não viva, tá? Então, ó, oxigênio, silício, né, e assim por diante. Bom, depois o que a gente tem? Ó, membranas celulares, né? E quando a gente fala de membranas celulares, eu não estou me referindo especificamente à membrana plasmática. Óbvio que para nós a membrana plasmática ela vai ser a mais importante, ela vai ser a nossa referência. Mas não esquece que nos eucariotos nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também as membranas das organelas, que são muito semelhantes, para não dizer idênticas, tá? Elas são muito semelhantes, por exemplo, às membranas plasmáticas. Então, quando eu te falar, por exemplo, assim, ó, sei lá, um lisossomo, tá? Um lisossomo tem a função de digestão intracelular. É uma organela membranosa. Opa, membranosa. Fosfolipoproteica. A mesma constituição da membrana plasmática vai ter as mesmas propriedades, pode não ter todos os componentes, que é uma coisa diferente, tá? Mas a estrutura vai ser a mesma e as funções exercidas, obviamente, vão ser parecidas, tá? Porque apresentam a mesma constituição. Então, assim, ó, inclusive tem a teoria de Robertson, que eu coloquei na apostila de vocês. A teoria de Robertson diz como é que surgiram estas organelas aqui, ó, membranosas. Tá? A partir de invaginações, ó, invaginações de quem? Invaginações da membrana plasmática. E aí, né, ficaram no interior da célula e a célula passou a entender que ter esses compartimentos que depois, com o tempo, foram adquirindo as funções que elas têm hoje, era interessante para a célula, assim como as mitocôndrias, né? Assim como os cloroplastos e assim por diante. Tá? Então, ó, membranas celulares mantêm os meios externos e internos separados. Então, compartimento é uma das, já adiantando, né? É uma das funções da membrana plasmática e das membranas das organelas, formam um compartimento, tá? E mantém também um equilíbrio entre esses dois meios. Agora, já que vocês aí, para vocês não dormir, né, no feriadão. Então, qual a importância de manter esse equilíbrio entre os dois meios? Fala, quero ver se tu lembra. Qual a importância? Tu manter Regu- equilíbrio entre o meio interno e entre o meio externo, né? Para aqui tá aqui a pergunta idiota. Regular quem entra e quem sai. Perfeito. É o equilíbrio, né? Mas é isso aí, é essa regulação entre substâncias que tu vai permitir sair, que tu não vai permitir sair, tá? Então, é essa a fundamentação de ter essas membranas. Vamos pegar o lisossomo, olha lá, ó, digestão intracelular. O lisossomo é assim, tá? Se o lisossomo abre e libera as enzimas no citoplasma, ele destrói a célula, ok? Ele abre, destrói a célula. Então, ele não pode deixar passar essas enzimas digestivas. Então, essa membrana internamente, ela precisa apresentar características que impeçam ou que a própria enzima do lisossomo destrua a própria organela. Destrói a organela, libera no citoplasma, destrói a célula. Não é isso que a gente quer. Então, ela precisa ter toda uma característica interna, né, para que essas enzimas lisossômicas acabem não destruindo o lisossomo, que por consequência destruiria a célula, que é um processo que a gente chama de autólise, né? Então, é esse equilíbrio que eu digo para vocês. E isso é muito importante. Quando a gente fala de membranas celulares, a gente pensa, membrana plasmática, entendeu?
Então, isso é uma nomenclatura que, inclusive, aparece bastante na católica, tá? Eles chamam sempre de membranas celulares, porque aí eles não estão referindo somente à membrana plasmática. E aí a gente tem que entender que quando a gente estuda, por exemplo, as propriedades e tal, é tudo verdadeiro, vai servir da mesma forma, só que cada caso é um caso. Entende onde eu quero chegar? Porque, como eu te falei, os lisossomos mesmo, eles vão ter que apresentar uma característica bem específica para impedir com que essas enzimas acabem destruindo a membrana celular do lisossomo, tá? Ó, também permite transporte de nutrientes, né? Essa troca com meio interno e meio externo, né? Para conseguir, olha a palavrinha bonita que apareceu. Até poderia ter colocado em negrito ali, ó. Homeostase, equilíbrio. Tá? Homeostase quer dizer equilíbrio, homeostase quer dizer regulação, quer dizer, né? O mais próximo um do outro possível, tá? É isso que quer dizer homeostase. Seja homeostase celular, seja homeostase corporal, seja homeostase com o ambiente, uma ameba precisa regular com o ambiente e assim por diante. Tá? Olha o que aqui eu coloquei. Adoro essa imagem aqui, tá? Então, olha só, propriedades da membrana. Então, é assimetria. Então, ela é assimétrica. Então, ela não é igual em todos os cantinhos, em todos os pedaços. Ó, pegar essa tampinha aqui, tá? Então, a tampinha, ela tem, vamos supor que fosse uma célula. Tá vendo? Ela é toda ondulada, ela tem todo um padrão, ela não é simétrica. Então, a membrana plasmática, ela não é simétrica. Então, isso favorece algumas situações, como, por exemplo, um tecido que precisa ser elástico, a pele mesmo, ó, no caso aqui a epiderme, ela precisa ser elástica, senão ela se romperia. Então, ser assimétrica favorece isso. Se ela fosse sempre simétrica, toda bonitinha lá, né, dentro daquele padrãozinho lá, poderia se romper. Outra propriedade de membrana, né? Seja membrana plasmática, mas ou membranas celulares. Elas são fluídas. Então ela tem fluidez de substâncias. E isso gera a terceira propriedade, que é a permeabilidade seletiva, que para mim é a fundamental, é a principal de todas. Então tu ter permeabilidade seletiva, tu tá me dizendo que essa membrana ela vai facilitar o transporte, as trocas, o equilíbrio ou a homeostase. Tá vendo como faz sentido? Então, isso é propriedade de membrana, não é, tá vendo? Até poderia colocar como função, mas é uma propriedade, ela ser permeável seletivamente, tá? Agora, escolher o que entra e o que sai, bom, então ela faz trocas, isso é uma função, tá? Continuidade, tá? Também uma propriedade de membrana, então ela é contínua, embora seja assimétrica. Porque se ela não tiver, se ela for aqui, ó, descontínua, rompeu a célula, rompeu a organela. Então ela é contínua, mesmo que ela seja tortuosa, mas ela é contínua. E na maioria das membranas plasmáticas, elas têm resistência a uma determinada atração. É verdadeiro também. Se rompe facilmente? Não, pelo contrário, né? Mas tem queratina, tem proteína embaixo, ela... Bom, entende? Não nos interessa. Nos interessa é que ela é resistente, sim, a determinadas trações. Por exemplo, quando entra água demais, ela sempre se rompe quando entra água demais? Não. Entendeu? Mas se continuar entrando, pode romper. Bom, aí pode. É uma possibilidade, sim, como tudo. Tu começar a comer, teu estômago também pode estourar. Entendeu? Porque ele vai ter resistência àquela expansão até um determinado ponto. Depois dali, óbvio que ele pode romper, entende? Mesma coisa serve para a membrana. Então, ela resiste a determinadas trações, tá? Depois, algumas funções. Então, o que a gente tem? Individualização da célula. Então, isso é importante, porque cada célula é um microclima. Embora elas possam estar vivendo, né, nos tecidos, pensando nos seres pluricelulares, tá? Pensando especificamente em seres pluricelulares, tu vai ter o quê? Mas ela é vamos dizer assim, entre aspas, né, um ser individual. Por quê? Porque embora, se ela está num tecido, ela precise vamos dizer assim, das células vizinhas, né? Ela também funciona propriamente. Claro que vivendo em tecido ou vivendo como um ser pluricelular, tu tem muito mais vantagem por causa das trocas, por causa da interação. Quando tu é um ser unicelular,
tu também é individualizado, concorda? Uma bactéria, uma ameba, só que aí as trocas não é com outras células, tá? E sim com o quê? Com o ambiente. E aí, com o ambiente, tu sabe que tu tá propício às mais variadas diferenciações. Sol, né? No caso, luminosidade, temperatura, sei lá, tipo pH, salinidade. Então, tá vendo? Tem outros fatores que vão influenciar. Ah, Elton, mas no pluri também. Sim, só que no pluri se morre uma célula, aqui ó, morreu uma célula do meu dedo, ok? Esse tecido ele não morre todo por causa disso. Agora, se é um ser unicelular, morre. Entendeu? Então, isso é a vantagem de ser multi, né, ou pluricelular. Qual é a vantagem? A vantagem é que, por exemplo, tu perdendo uma célula ou parte de um grupo de células, o indivíduo não vai a óbito. No caso aí, né, de um indivíduo unicelular, aí não tem o que fazer, tá? Transporte, olha ali, ó, moleculares e iônicos, é uma função de membrana, ó, que tem a ver com a permeabilidade, né? Tem a ver com a fluidez, tá? Ok? Recepção de informação, então, as proteínas receptoras, né, são fundamentais nesse processo. Então, ó, fosfolipoproteica. Ainda nem falei da constituição de membrana, mas já estou te adiantando. Fosfolipoproteica. Essas proteicas são as que vão auxiliar tanto no transporte como na recepção de informações, tá? A gente vai chamar depois de proteínas integrais e proteínas periféricas, né? As proteínas integrais que vão auxiliar nesse transporte de moléculas iônicas, tá? Ou de íons, né? E na recepção de informações, normalmente as proteínas periféricas, tá? Transmissão de informações, então reconhecimento celular também, então isso se dá também muito por causa de uma estrutura que não são todas as células que têm, chamada de glicocálix, então o glicocálice, tanto faz, tá? Que vai fazer esse reconhecimento, que vai fazer essa transmissão de informação através das proteínas, mas vai estar sempre proteínas envolvidas, tá? Se tem informação, se tem reconhecimento, pode ter 1 milhão de moléculas, mas uma dessas 1 milhão de moléculas eu posso te garantir que vai ter proteína. Tá? Aí tu pode pensar em anticorpos, tu pode pensar numa sistema ABO, sistema sanguíneo, pode pensar no que tu quiser, mas a gente vai ter uma proteína envolvida, tá? E aqui por fim, ó, a orientação das reações químicas, né, ó, enzimas localizadas na superfície da membrana. Então, ao redor das membranas plasmáticas das células, principalmente nos multicelulares, tu vai ter o quê? Uma série de enzimas, um aparato enzimático. Tá? A gente diz que assim, ó, que principalmente o glicocálix, ele cria ali um microclima ao redor da célula, tá? Propício às reações acontecerem naquela região. Tá? Então, isso também, né, vai orientar ou vai permitir mais ou menos algumas reações químicas aí na membrana plasmática. Tranquilo até aqui ou não? Tranquilo. Então, ó, o que a gente tem na sequência? Tá? Falei para vocês, ia falar, ó, a parede celular. Então, parede celular, né, a gente já conversou, o único grupo que não irá apresentar parede celular em nenhum dos seus seres, pelo menos conhecidos, né, são os animais. Tá? Vamos lá, reino Monera, bactérias, cianobactérias, todas têm. Reino protista, as algas têm, os protozoários não. Fungos, todos têm, tanto as leveduras, tanto os filamentosos e assim, os cogumelos, todos têm. Vegetais, não preciso nem te falar. Animais, nenhum tem, tá? Aí o que a gente tem aqui, ó? Parede celular. No caso dos vegetais, a parede celular é formada de celulose. Ah, vai ter outras substâncias, pectina, hemicelulose, vai ter, tá? Mas basicamente é celulose. E aí quero te chamar a atenção já para uma diferenciação, né, de membrana, ok? Que acontece, por exemplo, nos vegetais. Aliás, só nos vegetais, que é esse carinha aqui, ó, os plasmodesmos, tá? Os plasmodesmos são essas estruturas, ó, uma espécie de canais, estão vendo, ó? Canais
que vão facilitar a intercomunicação entre as células vegetais. Olha ali, ó, tá vendo? Por quê? Porque pensa, a osmose, né, difusão, acontecendo pela membrana plasmática. Elton, mas não vai acontecer nos vegetais? Vai. Só que tu entende que externamente tem uma parede celular, tá? Então, para facilitar algumas, ó, vejam o que eu estou falando, para facilitar algumas trocas, tá? Então, os vegetais desenvolveram uma diferenciação de membrana, uma especialização de membrana chamada plasmodesmos, tá? Repito, só acontece em vegetais. Não tem em alga, não tem animal, não tem fungo, não tem mais ninguém. Plasmodesmos é só em vegetais, tá? Bom, o que a gente tem aqui, ó? A formação da parede celular. Então, olha lá, ó. A mitose, né? Lembra como é que é a mitose nos animais? Ou nas células, de uma forma geral? Ela vem, ela aumenta o tamanho e fecha, né? Assim, ó, e forma duas células, não é assim? Então, aqui eu tenho só o que a gente chama de centrípeta, é para o centro. O corte, ó, a invaginação é para o centro, formando duas novas células, tá? O que a gente tem? Formação da parede celular, né? Se inicia no final da mitose, quando os grupos de cromossomos são separados. Nos vegetais, olha lá, ó, ela é de dentro para fora. Entende? Ela é de dentro para fora. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, então, né? Um fragmoplasto, começa a fragmentação, ou a deposição lá da hemicelulose, da pectina, começa a formar uma espécie de um disco ali, ó, no meio da célula, tá? E aí acaba formando, então, duas novas células. A gente diz que aqui nos vegetais ela é centrífuga, é de dentro para fora, tá? Então, ó, isso é uma característica, ó, é bem evidente, apresenta de um fuso, ó, um fuso fibroso, tá? Depois o que a gente... parei, deixa eu voltar aqui. Ok, mas depois a gente vai conversar, quando a gente falar de mitose, aí a gente vai ver que algumas vão ter cloroplastos, né, na divisão mitótica, né, dos vegetais. Aqui era só para mostrar realmente como se dá a formação, né, da parede celular dos vegetais, que ela é de dentro para fora. É só ela que é assim, tá? Só para chamar a atenção também. Por exemplo, os outros seres, como as bactérias e outros seres assim, que tem também parede celular, não vai ocorrer dessa maneira, tá? Não ocorre dessa maneira. Então, só para te chamar a atenção disso, que ela é de dentro para fora e ela tem essa característica chamada de centrifugar, tá? Bom, aí o que a gente tem, né? Modelo de membrana plasmática. Esse modelo de membrana plasmática, a gente sabe que ele ocorre de que maneira? Né? O modelo mais aceito é o modelo mosaico fluido, que é esse que vocês estão olhando aí. Então, o que eu tenho aqui? Uma bicamada fosfolipídica. Olha o que eu estou falando, hein? Bicamada fosfolipídica, tá? E nós temos proteínas inseridas, que podem estar inseridas totalmente na membrana de um lado ao outro, que a gente vai chamar de proteínas integrais, ou elas poderiam estar só na periferia, que a gente chamaria então de proteínas periféricas. E, em alguns casos, como eu já tinha citado anteriormente para vocês, podem apresentar essas estruturas aqui, ó, que são carboidratos. E é isso aqui que vai formar o glicocálix, tá? Serve como proteção, né? Serve como para criar aquele microclima, né? Para que as reações aconteçam ali ao redor da membrana plasmática e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente tem, ó? Modelos de membrana. Os dois mais conhecidos, tá? Os dois mais estudados é o de Davison e Daniele, né? Na verdade é Dawson, ali é um W, né? Dawson e Daniele, e também o modelo de Singer-Nicholson. O que eles diziam, né? Dawson e Daniele. Eles colocavam, então, por exemplo, né, que as proteínas ficavam externamente e os fosfolipídios no meio. Então, a gente teria proteínas tanto fora da célula, dos dois lados, e os fosfolipídios ficariam no meio. Esse é um modelo mais antigo, né, chamado também de modelo sanduíche, tá? Então, esse foi um modelo que ainda, vejam bem, tá? Ainda se utiliza em alguns locais, tá? Principalmente em Inglaterra. Eles também adotam como se esse modelo fosse possível. Seria muito parecido com uma parede celular e uma membrana plasmática, por exemplo, quando a gente fala de bactérias. Porque as bactérias, lembra? Vai ter a parede celular, proteica, um peptídeo glicano externo e a membrana no meio. Só que a parede celular, né, no caso das bactérias, ela só é externa, mas nesse caso
eles né, frisam ou, por exemplo, chamam a atenção que nós teríamos proteínas internas e externamente à membrana. Um detergente, não, só se tu pensar, por exemplo, assim, ó, que o detergente ele remove lipídios, mas não, tá? Não, pelo menos não que eu tenha entendido, tá? Não necessariamente, tá? Os fosfolipídios são bicamadas fosfolipídicas que estão ali para compor. Tem, entre aspas, né, ligações entre eles que é móvel, que agora é que eu vou falar aqui do modelo mosaico fluido, tá? Mas se tu pensar ao pé da letra do que significa um detergente, não, tá? Pelo contrário, né? Os detergentes, inclusive, vão atuar nas membranas, tá? Para desnaturar, não é a palavra, mas para desestruturar, né? Os fosfolipídios, tá? Tem uma questão que é uma questão. Tem no livro de vocês. É uma questão que está como se fosse uma rodinha, uma bolinha feita, né? De como é que é? Feita de fosfolipídios ao redor, como se fosse uma gota, assim. Né? E aí fala da membrana, fala da estrutura. Na verdade, eu acho que eles nem tocam na membrana, mas eles falam, por exemplo, que tem características assim, tem características assado, e aí pergunta lá o que o modelo era. E a resposta era anfipática. Tá? Que, por exemplo, esses fosfolipídios têm uma característica anfipática, tá? Então, quando a gente, por exemplo, pensa, né, se a gente vai levar isso detergente, o que os detergentes fazem? Eles fazem a alteração dessa estrutura. Então, na verdade, eles atuam, né, nisso, entendeu? Atuam como é que é? Na remoção ou na desestruturação dessa molécula, tá? Nesse caso aí, né, anfipática porque, né, tem repulsão a algumas substâncias, por exemplo, a água, né? No caso, os lipídios. Bom, modelo aqui Singer e Nicholson, tá? Modelo, né, proposto que é hoje o mais aceito. Então, olha lá, ó. Continuamos tendo fosfolipídios, continuamos tendo proteínas. Tá vendo que agora aparecem proteínas que vão de um lado ao outro da membrana e que existem algumas que estão apenas de um lado da membrana. Então, se a gente for levar já dando nomes aos bois, então eu teria o quê? Aqui uma proteína integral, também poderia ser chamado de transportadora, carregadora, tá? E aqui eu teria uma proteína periférica, aquela que recebe sinais, aquela que vai estar associada aos glicolipídios, tá? No caso aí, né, no glicocálix, e assim por diante. Então, este é o modelo hoje, olha a palavra que eu vou utilizar, mais aceito de membrana plasmática, né? O proposto por Singer e Nicholson, tá? Que também tem, ó, uma bicamada fosfolipídica, tá? Uma bicamada fosfolipídica, e também proteínas. Por isso que eu chamo ela de fosfolipoproteica, tá? Bom, depois o que a gente tem aqui, ó? Então, a gente tem o quê? Aqui os lipídios, né? Que foi, por exemplo, o que nós estávamos conversando, ó. Então, ó, uma bicamada de fosfolipídios, né? A parte hidrofílica, que tem a atração por água. Então, essa parte aqui realmente, né? Vamos dizer assim, atrai água, tanto externamente na membrana como internamente na membrana, tá? Então, as cabeças, né? Os fosfatos, eles ficam em contato com o meio externo e com o meio interno da célula. E também nós temos a parte hidrofóbica, né? Que é composta aqui por lipídios, que, né, como o próprio nome está dizendo, hidro, água, né? Fobia, aversão, que não gosta de água. Isso tem uma vantagem, né? Porque a água vai passar rapidamente pela membrana. Ela não vai fazer muito, não vai ter muito mimimi, né? Para ficar trocando, desde que a membrana permita, tá? Lembra? A permeabilidade seletiva, né? Vai controlar a entrada e saída de substâncias. Aqui, ó, como realmente é, né? Esse fosfolipídio, que também já foi questão do Enem, pensando naquela estrutura, tem uma questão que tu precisava saber como era porque normalmente a gente faz esse desenho assim, né? E a gente não, ou pelo menos grande parte dos alunos não tem ideia que isso aqui é uma cadeia carbônica. Aqui uma cadeia carbônica, né, composta só de ligações saturadas,
ok? Olha aqui, ó. Só ligações saturadas, por isso que ela fica retinha. E aqui embaixo, né, tu vai ter em alguma parte uma ligação insaturada, que é uma ligação dupla. E aí, vamos dizer assim, essa perninha, ela faz um desvio. E aí os caras no Enem perguntaram que modelo, né, representava melhor a bicamada fosfolipídica. E aí era um que tinha, por exemplo, isso, né? E o outro que tinha assim. Deixa eu fazer aqui, ó, do lado, ó. Tu tinha um assim, ó. Assim. Então tinha que ser assim na parte de cima. E na parte inferior, o lado reto ficava desse lado e o lado da ligação insaturada ficava desse lado. Então tu tinha que achar, né, uma membrana plasmática que estava assim, reto daqui, dobrado daqui, ou seja, saturada, insaturada, né? Reto desse lado, ó, e a insaturada desse lado. Então tu tinha que procurar a questão assim, né? Que estava assim. Aí tinha todos retinhos, né? Tinha a membrana que estava assim, eles deram os desenhos, tá? E aí tinha que procurar. Então, se tu não sabe isso, né, ou de uma forma geral, isso caiu no Enem. Então, só para vocês terem ideia de como isso pode, né, aparecer aí para vocês, tá? Então, aqui chamando atenção, ó, fosfato, né? Fosfato. Eu tenho também o glicerol, né? E aqui eu tenho, né, as cadeias, né, hidrofóbicas, aquelas que não têm na atração por água, na verdade, tem repulsa à água, tá? Então, só mostrando para vocês aí como realmente é esse desenhozinho que a gente faz, né? Simplifica o máximo possível para que a gente consiga fazer um desenho ou um esquema aí, né, de como é esses fosfolipídios. Então, neste caso aqui, não esqueçam, tá? Aqui é um colesterol, tá? São essas cadeias aqui vão formar o colesterol, por isso que a gente diz, né, que a parte hidrofóbica tem colesterol, tá? Nas membranas plasmáticas aí são importantes para a composição de membrana plasmática, tá? Ó, junções celulares, né, ou especializações de membrana. Então a gente entra agora nas variações da membrana plasmática que podem se apresentar aí. Questão assim, ó, que vira e mexe aparece na católica, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem então as três principais das células, tá? Que são as microvilosidades, as interdigitações e os desmossomos, tá? Então, a microvilosidades aqui na parte superior, na membrana plasmática. Então, são várias dobras ou microdoblas, né? Que vão fazer o quê? Essas dobras, elas vão aumentar a superfície de contato, tá? E aumentar a capacidade de absorção. Ok? Essa é a função das microvilosidades. Não tem mistério, é isso, ponto. Não tem outra função, é só essa. Tá? Então, onde é que a gente vai encontrar, por exemplo, em nós animais que temos intestino, né? Então, por exemplo, no intestino delgado. Tá? Então, na parede das células lá do intestino delgado, nós vamos encontrar microvilosidades. Para quê? Para aumentar a superfície de contato, para que aconteça maior absorção de nutrientes. É isso, ponto final. Tá? Elton, mas lá nos alvéolos pulmonares não tem isso? Não, porque lá não aumenta a capacidade de absorção de nutrientes. Lá aumenta os alvéolos pulmonares, eles já têm as bolsinhas deles lá para aumentar o contato com o ar, para que aí tenha maior capacidade de absorção. É uma outra maneira, é um outro tipo, só que não é diferenciação de membrana, é a própria estrutura interna do pulmão que faz com que nós, mamíferos, então, mamíferos terrestres, né, tenhamos mamíferos, né, tenhamos esses alvéolos pulmonares, tá? No nosso caso, humanos, extremamente eficiente, porque aumenta também muito a área de contato com o ar, né, aumentando a capacidade de absorção de ar, não de nutrientes. Nesse caso aqui, as microvilosidades servem exclusivamente para nutrientes, tá? Bom, depois nós temos outras que são as interdigitações, pensa, né? Dígitos, né? Então, essas são essas dobras entre células vizinhas, tá? E essas dobras entre células vizinhas, elas vão fazer o quê? Vão fazer aumentar a aderência, né? A adesão entre as células. Isso faz com que um tecido ele fique ali, né? Naquela região, em contato, isso é muito comum nos tecidos epiteliais, né? Para apresentar essa maior adesão entre as células.
E, por fim, né, que foi a última, inclusive, questão da católica, olha ali, ó, que são os desmossomos. São essas estruturas aqui, ó, estão vendo? São uma espécie de botões proteicos. Ele faz como se aqui tivesse a membrana, ele envolve a membrana, as duas membranas das células vizinhas, e mais, né? Tu tinha que saber isso, olha aqui, ó. Eles apresentam essas estruturas que parecem pelos, mas não são pelos, são proteínas, são filamentos proteicos. Olha como é que os caras utilizaram na católica. São filamentos proteicos que vão fazer a ancoragem. Ancora uma célula na outra. Sabe, eu costumo comparar essas estruturas proteicas, esses filamentos proteicos, com aquelas coisinhas de barraca, sabe? Quando tu monta a barraca, assim que tu puxa, assim, aqueles cordõezinhos para deixar a barraca estruturada, ou, sei lá, um gazebo, alguma coisa assim, é mais ou menos isso aí. Aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui a função dessas estruturas, por exemplo, proteicas, elas servem justamente para isso, né? Para que a gente consiga, então, né, ter uma melhor a adesão nas células e uma maior segurança, então, aí nas células também, tá? Então, esses são as 3 estruturas aí, né, aqui aparecendo nessa imagem. Bom, ainda sobre, né, estruturas celulares, tá? Coloquei essa aqui, né, que são as junções GAP, né, o GAP junctions. Então o que que a gente tem, né? São estruturas, ó, vejam bem, muito parecida com plasmodesmos. Lembra os plasmodesmos? Células vegetais, tá? As junções GAP quer dizer vão, né, um espaço e tal. Então, olha lá, ó, acontece entre células vizinhas, tá? Muito bonito e tal. Olha ali, ó. Em alguns casos, elas vão dar, olha ali, ó, junções elétricas, e ou metabólicas. Então, aonde isso vai acontecer? Principalmente em células musculares. Então, quando a gente fala, por exemplo, de músculo estriado esquelético, lembra que eles têm os discos intercalares? Então, vem a contração, né, nervosa pelo sistema nervoso, para eu mexer meu braço, ó, meus dedos aqui, ela vem. Beleza, chega num ponto que as fibras ela termina, só que aí continua outra. E as fibras são utilizadas, né, vamos dizer assim, entre uma fibra e outra, é como se tivesse uma estrutura no meio. Lá no tecido estriado esquelético, a gente chama aquilo lá de discos intercalares, que são né, estão intercalados entre uma fibra e outra. Então tem aquela estrutura ali no meio. Essa estrutura no meio é formada basicamente por junções GAP. A gente chama de junções GAP. Então, por quê? Porque ela vai continuar amplificando, vai continuar transmitindo aquela contração muscular. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma junção elétrica que vem, né, do sistema nervoso ou até mesmo metabólica para continuar fazendo isso aí, tá? Então, essas são as funções das junções GAP aí, né, nas células. Também pode servir como bloqueio, né, de substâncias e assim por diante. Ó, uma outra estrutura que é importante, né, que vira e mexe também, vamos dizer assim, hoje é mais comum de falar nela, porque ela apresenta uma função, né, diferenciada, é o glicocálix, né? Então, que essa estrutura externa à membrana, ó, de açúcar, né, que pode estar presa, né, que pode estar presa, por exemplo, como é que se diz? Pode estar presa a uma proteína, pode estar presa, por exemplo, a um fosfolipídio, tá? Normalmente são as proteínas, aquelas periféricas que a gente já conversou, ou outras, tanto faz, tá? Mas normalmente. E aí o que que a gente vai ter, ó? A gente vai ter essa estrutura externa, então, ó, camada frouxa formada por glicídios, associada a lipídios e as proteínas da membrana plasmática, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, para que serve isso? Proteção. Deixa eu ver se aparece aqui. Parece. Então, ó, proteção como barreira contra agentes físicos e químicos. Um vírus, por exemplo, se a tua célula tiver glicocálix, um vírus vai ter dificuldade de chegar nela para fazer o quê? Para inserir o seu material genético. Entende? Então, um vírus, ele vai ter muita dificuldade, então serve como barreira, tá? Depois, ó, reconhecimento celular. Então, quando a gente fala de doação de órgãos, claro que é extremamente importante a tipagem sanguínea,
fator RH. Ninguém está discutindo isso. Mas também é importante que esse glicocálix, principalmente os que estão ligados às proteínas, né? Porque lembra, a proteína é que dá antígeno anticorpo, que dá reconhecimento, tá? Sejam próximos, sejam parecidos. Por isso que normalmente um órgão doado, alguma coisa, é melhor que seja de um parente ou de alguém próximo, porque a variação, né, dessas proteínas ou dessas glicoproteínas, glicodiglicídio, proteínas de proteínas, elas vão ser mais próximas. Então, a reação imunológica de quem recebe aquele enxerto, né, de quem recebe o órgão, ele vai ser menor. Então, ó, reconhecimento celular, né? Células iguais são formadas por glicídios iguais, tá? Então, quanto mais próximo, melhor. Quer ver? Outra, ó, retém nutrientes e enzimas ao redor das células, já tínhamos conversado. Lembra o microclima? Aquele microclima ao redor das células favorece, então, as reações metabólicas ao redor da célula. Então, se favorece, então, vamos dizer assim, é melhor ter glicocálix do que tu não ter, entende? Então, tendo glicocálix, então, teoricamente, né, tu cria uma situação naquele tecido ou ao redor daquele tecido muito mais favorável de que se tu não tivesse. Então, isso é extremamente importante também aí para os indivíduos. Ó, está relacionado ali, ó, que eu estava falando para vocês, a transplante de órgãos e ou tecidos, né, as queimaduras, né, pessoal, que hoje se utiliza bastante, né? Pele, entre aspas, né? Morta, que não é morta, obviamente, né? Porque a pele em si tem tecido vivo, a epiderme, né? Não tem, essa é morta. Mas quando se faz o transplante, se tem que pegar a pele toda, que tem lá os vasos sanguíneos, tem o tecido conjuntivo, né? Inclusive, hoje é utilizado também de outros animais, a tilápia, né? A tilápia, essa aí que todo mundo já ouviu falar, ou já comeu e tal. A tilápia tem sido muito utilizada devido à semelhança, né? Que tem nesses tecidos com os nossos, ok? Não sei se vocês já viram, eu gosto sempre de dar assim, porque eu gosto de ver essas coisas assim. Aquele The Good Doctor, né? Tem lá uma parte, lá uma passagem que uma menina se queima e aí eles têm um experimento, sei lá onde, que é com tilápia. Assim, aí, tipo, aí é aquela coisa, eu vejo os negócios e vou pesquisar, e realmente é utilizado hoje no mundo todo, né? Vários peixes são utilizados, vários outros animais foram testados, continuam sendo testados para diminuir aquela, né, ou acelerar o processo de cicatrização, né? Que o grande problema da queimadura em si não é a queimadura, e sim tudo que tu perde. É uma porta de entrada para uma infecção, né? Porque aí tu não tem a barreira, imagina tu tá queimado um braço inteiro, queimadura de terceiro grau. O que que isso quer dizer? Que está aparecendo músculo, que está aparecendo nervos, que está aparecendo vasos, tá vendo? Tudo isso fica exposto. Então, para pegar uma infecção é muito fácil, tá? Além da perda de caloria, tá? Que também aí faz todo um desequilíbrio, tá? Então, se tu tem, sei lá, 20, 30, 40% do corpo queimado, pior ainda. Por isso que normalmente sim, né? Tu pode ver, não sei se vocês já viram, mas pessoas queimadas, seja braço, mão, alguma coisa, eles enrolam com aquelas ataduras, em alguns casos tapam as pessoas com, como é que é? Tipo, como se fosse uma manta metálica, como se fosse um papel alumínio, é uma manta de alumínio que é para reter o calor, para a pessoa não perder o calor e não desequilibrar, né, fisiologicamente isso aí. Tá vendo? Isso tem a ver também com glicocálix, tá? Nessa questão de transplante de tecidos aí de órgãos. Ó, está presente tipicamente nos animais, tá? Não tem em vegetais, não tem em bactéria, não tem protozoário, não tem, tá? É só nos animais e não são em todos, como tinha já, acho que comentado para vocês, tá? Quando a gente fala de citoesqueleto, né? Então, o citoesqueleto celular. Então, vamos lá. Toda célula tem citoesqueleto? Toda célula eucariótica tem citoesqueleto. Sim. Tá? Para que serve? Como o próprio nome está dizendo, é um esqueleto. Se o nosso esqueleto serve para dar forma, para deixar que a gente tenha uma estrutura, para que os órgãos não fiquem amassados, para que tenham espaços, cavidades corporais, cara, o citoesqueleto nas células servem para a mesma coisa. Então, ó,
Só que aqui eles são formados, ó, de microtúbulos, tudo é proteína, tá? Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Pô, Elton, tudo é proteína? Aham. Lembra uma das funções das proteínas? Plástica. É uma substância plástica, é uma substância estrutural. Proteína é isso. Ah, proteína te dá estrutura, te dá forma. Outras coisas também, mas é uma das funções principais das proteínas é isso. A gente chama de substâncias plásticas, que dá forma. Então, aqui vai dar a forma das células, tá? Então, por exemplo, se tu tem uma célula cúbica, tu tem uma célula prismática ou cilíndrica, tu tem uma célula chata, né, ou pavimentosa, é porque ela apresenta um citoesqueleto gênico, né? Não esquece, proteína vem todas da genética, para estar naquele local, então ativa o gene de produzir o citoesqueleto daquele formato, entende? É assim que funciona. Então, ó, rede de fibras, né? Túbulos, filamentos envolvidos no movimento celular e na forma da célula. Também temos os movimentos, a gente chama de movimentos celulares, tá? Tem dois principais, né? Se a gente pensar nos eucariotos, tu tem que ter o ameboide, tá? Aquele formato que a ameba vai se mexendo. Então, como é que se dá aquilo ali? Através de contração e relaxamento desses filamentos aí internos dentro da ameba. Então, ó, contrai e relaxa, como se fosse uma fibra muscular. Contrai, relaxa, e ela vai se locomovendo ali naquele ambiente, tá? Até encontrar lá algo que ela possa fagocitar e se alimentar, tá? Então, o movimento ameboide, ele existe. Olha aqui, ó, nossas células de defesa se movimentam, tem toda essa característica para um movimento ameboide, contração e relaxamento de fibras do citoesqueleto que estão dentro das células, que estão lá soltas no citoplasma, tá? E nos vegetais, a gente tem o quê? A gente tem um movimento chamado de cicloide, que vai aparecer mais lá no finalzinho, que na verdade são contrações e relaxamento, contração e relaxamento, contração e relaxamento, para fazer com que ande literalmente os cloroplastos, para que tenha uma mistura no citoplasma e que todos os cloroplastos consigam, tá? Absorver ou pelo menos receber a mesma quantidade de luz para que todos eles tenham o mesmo padrão fotossintético. Ah, isso é bem legal, depois a gente conversa ali mais adiante, tá? Ó, também auxiliam no transporte intracelular de vesículas, né? Vão auxiliar, por exemplo, aquela vesícula que sai do retículo endoplasmático granuloso, vai para o complexo de Golgi, que vai depois ser exportada. Pensa que ela vai ali nadando. Não, eles vão fazer a contração e relaxamento, que vai empurrando essas substâncias até chegar onde elas têm que chegar. Na membrana plasmática ou na outra organela, fusionar com outra organela. Não pensa que um lisossomo se junta com outro, porque eu tô aqui, vou lá e abraço ele, vou sair ali nadando no citoplasma. Não, aquele lisossomo ele vai sendo empurrado por questões, vejam bem, mediadores químicos que entendem que precisa ter a fusão de 2, 3 lisossomos para digerir uma organela velha, por exemplo. Tá? Estou dando um exemplo aqui, né, aleatório. Ou, por exemplo, saiu lá uma proteína de exportação. Tá, mas como é que essa proteína sai do retículo endoplasmático granuloso até chegar na membrana plasmática? Parece que ela sai assim, ela é jogada e sai nadando lá. Não, a contração e relaxamento dessas fibras no citoplasma, elas vão empurrando aquela vesícula com a proteína de exportação até ela ser colocada, chegar na membrana plasmática, se fusionar e aí liberar a substância para o meio externo. Cara, isso é muito legal. Só que é praticamente invisível, né? Mas acontece. Então, olha lá, ó, interconectando, né, todas as organelas, ó, ancorando-se na membrana, envolvida na forma, tá? Então, isso aí que eu acabei de comentar para vocês. Bom, então, ó, citoesqueleto existe, né, em vegetais, existe em protozoários, tá? Ó, presente também em fungos, presente em animais, ok? Só não apareceu em quem? Vou até voltar. Só não apareceu em quem? Procariotos, né? Bactérias. Por quê? Porque a bactéria, quem vai fazer esse formato, lembra que tem os formatos de bactérias? Os cocos, os bacilos, as espiroquetas. Então, é aquele formato, quem dá é a própria parede celular lá nos procariontes, tá? Então, só quem não tem citoesqueleto, então, são os procariontes, tá? Nesse formato aqui. Bom, então temos aqui os tipos de filamentos, né? Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Óbvio que eu não vou ler isso aqui, né? Porque não tem uma importância relevante.
embora quem for fazer URGS, tá? Eles pedem isso aqui aparece, mas quero te chamar a atenção para o primeiro, tá? São os microtúbulos, tá? Então, vou te chamar a atenção, ó. Formados apenas por proteína globular, a tubulina. Microtúbulos têm a proteína tubulina, ok? Ó, partem do centrossomo. Para quem não lembra quem é centrossomo, são os centríolos, aquela organela bonitona que está relacionada, né, com a divisão celular, né, com a mitose e assim por diante, formação de cílios e flagelo. Ó, cílios e flagelo, cílio e flagelo, flagelo, locomoção, cílio, né, locomoção, por exemplo, num paramécio no ambiente, tá bem? Então, tudo que tem contração e relaxamento tem microtúbulos, tem microfilamentos, tem filamentos intermediários, tem contração, tem relaxamento. E se a célula tiver centríolos, saem dos centríolos, tá? Então, vou adiante, ó. Região da célula que atua, tá? Funções. Suporte estrutural da célula. Ok. Formação do fuso meiótico e mitótico, ó, acabei de dizer para vocês. Tá? E formação de centríolos, cílios e flagelo. Por isso que eu queria te chamar a atenção desse aqui, tá? Então, essa estrutura, inclusive, quem forma os cílios e flagelo, lembra quando a gente desenha assim os centríolos, eles parecem umas latinhas de lixo, lembra? Só que lá aquela latinha de lixo nada mais é do que isso aqui, ó. Tô olhando um centríolo de cima. Claro que eles não têm essa organização aqui, tá? Não me lembro se na apostila eu coloquei, mas depois na aula a gente vai conversar. Eles têm um formato 3 em 3. Tá? 3, 3, 3, e aí se ligam e aí formam um centríolo, mas depois a gente conversa sobre isso. Rapidinho aqui, ó, microfilamentos, tá? Vou lá embaixo, olha lá, ó, lá embaixo. Juntamente com a proteína miosina, quem não sabe, a miosina está lá no músculo, formam os principais componentes contráteis das células musculares e participam dos movimentos citoplasmáticos. Tá? Filamentos intermediários, vou lá para baixo de novo, ó, funções. Conferem força mecânica às células e participam das junções entre as células. Lembram das junções? Olha aqui, ó, desmossomos. Lembra aquela ancoragem? A questão da católica. Lembram da ancoragem? Lembram da estrutura que eu falei para vocês que parece aqueles negocinhos que a gente puxa como é que é? Da barraca? É a mesma coisa. Então, olha quem é que vai compor aqueles desmossomos, os filamentos intermediários. Essa era a resposta da católica. Que precisava saber que os desmossomos, né, tem filamentos. Eles botaram filamentos ou microfilamentos. Então, os caras aceitam tanto microfilamentos como filamentos intermediários, tá? Que participam da formação daquela organela, não, daquela estrutura que dá junção. Né? Se eu não me engano, a questão era uma questão de relacionar colunas. E aí, na verdade, tu precisava saber só essa. Se soubesse só essa, pronto. Tu já resolvia a questão, porque era tipo 1 e 2 está correto, ou somente uma está correta, ou somente uma estava incorreta. Uma coisa assim. Tá? Eu não me lembro direito da questão, mas me lembro que chamou a atenção, né? Porque eles trouxeram uma questão de filamentos. Aparece bastante na URGS, tá? Para quem for fazer. Tá? Então, microtúbulos, microfilamentos, aí filamentos intermediários. Tá? Ó, actina, né, miosina, ó, contração, relaxamento dos músculos, tá? E assim por diante. Ó, como eu falei para vocês, e a gente fecha, tá, com a ciclose, aí deixamos os transportes lá para terça-feira, tá? Então, ó, a ciclose, como eu tinha comentado, né? Então, ó, movimentos citoplasmáticos relacionados, olha aqui, ó, deslocamentos de estruturas dentro da célula, isso aqui são vacúolos, né? Que ocupam grande parte da célula vegetal, o núcleo, que nas células vegetais é bem grandão, tá? E aí o que acontece? Ó, formação de pseudópteros usados na locomoção na fagocitose, aí pensando, né? Por exemplo, numa ameba, tá? Numa ameba, pensando, por exemplo, numa célula de defesa, como um macrófago, por exemplo, tá? Então ele vai ter esse movimento aí. E nas células vegetais, olha aí, ó, tá? Tu tem então, né, essas movimentações e nas células vegetais, opa, vamos voltar aqui então. Vou pegar aqui. Na célula vegetal, o que que eu vou ter? Olha aqui, ó. Ele vai fazer esse movimento, tá vendo? Como se tivesse uma setinha aqui, uma ordenzinha, todo mundo correndo como se fosse aquela dança das cadeiras, tá? Então, ó, os cloroplastos girando. Por quê? Vamos supor que o sol tá vindo desse lado aqui, ó. Tá? O que que acontece? Então, quem os cloroplastos que tivessem, né,
nesta região aqui pegariam mais sol. Teoricamente, fariam mais fotólise e fariam mais fotossíntese, ou teriam, né, mais moléculas para fazer fotossíntese. Enquanto os que estão lá do outro lado teriam uma incidência menor de sol e, por consequência, fariam uma quantidade não tão igual. Isso eu estou falando da mesma célula, inclusive. Tá? Então, a ciclose aqui nos vegetais serve justamente para isso, para que o citoplasma esteja sempre, né, andando e o seu núcleo também se desloca, né, assim como os vacúolos vão tomando formas diferentes, que é para todos os cloroplastos terem a mesma incidência de luz, para que tenham a mesma capacidade fotossintética. Seria para não sobrecarregar uma certa quantidade, né? Também pode ser, a gente pode levar em consideração isso aí, né? Mas eu diria mais para ter uma assim, ó, uma uniformização, entendesse, de padrão de produção de fotossíntese do que propriamente isso, mas também podemos levar isso em consideração. Ah, dúvidas? Eu só fiquei em dúvida mesmo naquela parte do peixe. Qual? Na parte do peixe, por exemplo, essa daqui não tem nada a ver com matéria. Mas é que eu achei interessante que, por exemplo, queimaduras, tu usa a pele de peixe, só que em queimaduras normais a pele ela fica meio deformada, não fica? Deformado. Se tu Aí coloca essa. aquele ali é o processo de cicatrização normal, entendeu? Tipo, Ah, porque pensa ali, ó, porque lesionou, pensa assim, ó, é que a gente tem nível, né? A gente chama de queimadura de primeiro grau, aquela que fica vermelhinha. Queimadura uhum. de segundo grau já é aquela que tu tem o quê? Que tu vai ter bolhas, até a de primeiro grau aí tem uma variação, de bolhas, mas que tem comprometimento de tecido. Quando eu falo comprometimento de tecido, é necrose, é morte, fica queimadinho, tá? E aí, quando ele é mais profundo, ela acaba queimando músculo, que aí tá lá embaixo. Ó, eu tenho epiderme, eu tenho a derme, eu tenho a hipoderme, que é o tecido gorduroso, vamos dizer assim, né? A gordura. E depois eu tenho o músculo. Então, olha quanto profundo ela já foi. Tá? E aí acaba queimando, a de terceiro grau acaba queimando músculo e nervos, porque lá no final da hipoderme, lá da derme, eu já tenho nervos, né? Sensitivos ali, nervos motores e tal. Então, quando acaba comprometendo, inclusive a pessoa pode perder até movimento, dependendo da queimadura. Tá? Aí o que acontece? Tu vai colocar outros tecidos, ou tecido humano, né, transplante de pele, né, ou tecidos de outros animais que se assemelham a nós. Vou te dar um exemplo. Hoje se utiliza muito válvulas, artérias, veias, por exemplo, de porco. Porque o coração do porco é muito parecido com o nosso, inclusive no tamanho, né? E da quantidade de sangue que tem que se utilizar. Então, se prefere isso do que vamos lá, do que um plástico, não é plástico, mas vamos botar assim, uma outra substância, né? Que se assemelha a nossa. Então, na queimadura funciona da mesma coisa. Então, claro, a gente está sempre avançando, sempre pesquisando, né? Imagina o controle que tem que ter desses peixes, né? Dos locais onde eles são criados. Porque para evitar uma proliferação de vermes ou de, sei lá, de micro-organismos que pode chegar e matar a pessoa. Mas é isso, ainda nesse o estudo, a ciência, que bom que tem essa parte da ciência, né? Que migra para esse lado, que é tu tentar dar uma qualidade de vida, né? Um melhoramento, vamos dizer assim, de vida para a pessoa, né? Para que justamente ela tenha uma recuperação mais rápida e que evite, que é o grande problema, tá? Que é a desregulação térmica e principalmente as infecções. Tanto é que nos locais onde tem queimados, né, centro assim de recuperação, agora Rio Grande parece que tem, né, uma ala lá específica para isso, se eu não me engano, na Santa Casa, uh, o acesso às pessoas é extremamente restrito. E é com aquelas roupas, assim, sabe? Que parece alienígena e tal. Né? Tipo, que é justamente isso, porque qualquer coisinha lá, a roupa que tu veio da rua, o tênis, entendeu? Tem que ser tudo trocado, tem que ser tudo sanitizado, tem que ser todo o maior cuidado possível, porque qualquer bactéria do ambiente, do solo, que não agora, nós saudáveis, não nos causa nada, mas que, por exemplo, numa pessoa que cai na corrente sanguínea, que está já debilitada, que já não consegue fazer todo aquele processo de regulação térmica e outros problemas fisiológicos que as queimaduras trazem, seja lá de que forma for, ela pode causar uma sepsemia, né, que é aquela proliferação da bactéria no sangue e aí se instalar nos órgãos e comprometer e levar a pessoa a óbito, que é o que normalmente, não estou dizendo que sempre, normalmente acontece com as pessoas com
pessoas que se originam de queimaduras. Tranquilo? Tranquilo. Ah, os pe... E a pele do peixe, ela refresca também, não? Porque De como certa ele forma, sim. De certa forma, sim. É que assim, ó, o entendimento que a gente tem que ter é o seguinte, assim, ó, se tu, por exemplo, assim, independente se tu coloca ali, pode ser uma pele humana, entendeu? Aham. A pele humana, ela, num primeiro momento, ela vai dar essa sensação e ela tem que estar sempre sendo irrigada. Por isso que a troca de curativo, às vezes, chega a ser 3 vezes por dia. Então, tu imagina, uma pessoa que teve um corpo queimado, tá? Sei lá, 20, 30, 40% do corpo queimado, tá? Então, tu tem que... fez o curativo, beleza. Aí, o que acontece? Tu enrola a pessoa. Tu enrola naquelas ataduras, põe lá as gases, né, úmidas, né, para hidratar. Isso foi questão de Enem. Eu já chego lá na questão de Enem, tá? Aí, o que vai acontecer? Coloca a gase umidificada, né? Coloca lá sobre o braço. Vamos pensar que é só o braço. Colocou no braço e aí tu enrola para proteger. Entendeu? Aqui, na verdade, o enrolar em atadura, como se tivesse torcido o pé, é para proteção. Tá? E para segurar a temperatura, tu entende? Porque senão tu vai perder muita temperatura pelo aquele braço queimado. E pode te levar ao óbito. As pessoas acham que não, mas é grave, entendeu? O terceiro grau é grave. Bom, o que acontece? O que caiu no Enem? O Enem, os caras colocaram uma questão que falava de osmose. Tá? E até no ano eu apostei assim, ó, quer ver como vai aparecer osmose? Caiu 3 questões de osmose. Caiu uma, por exemplo, de um rato que não bebia água, e aí perguntava de onde, como é que esse animal vivia no deserto, sem beber água, ok? Ele tirava da onde? Então a alimentação, basicamente, dele tinha que ser de frutos ou de folhas grossas. Ou seja, frutos têm água, né? Tipo uma laranja, tudo tem água, ok? Ou então das folhas grossas ou de cactos, tem muita água. Era essa a alimentação. Então tu tinha que saber a alimentação devido a esse comportamento dele de não beber água, tá? Que a gente chama de etologia. Bom, aí o que acontece? Caiu uma outra questão, eu não me lembro qual é agora, e caiu essa questão da queimadura. E aí falava, era uma questão pequenininha, assim, mas eu me lembro que era na prova que eu peguei, era bem no cantinho, assim. E aí falava o seguinte, não dava gaze, a gente aqui chama de gaze, né? Mas deu um outro nome, tipo, era um paninho qualquer, entendeu? Que tu colocava. E por que se colocava umidificado? Entendeu? Por que se colocava umidificado? Ou seja, molhado, né? Óbvio, para hidratar o tecido. Porque aí pensa, lembra? Quanto maior a quantidade de água, maior a taxa metabólica. Então, se aquele tecido foi queimado, pensa comigo, ele perdeu água do citoplasma. Entende? Pensa no churrasco. Se deixar assar demais, a carne vai ficar dura, vai ficar enrijecida, porque perdeu água. Concorda comigo? Porque teve rompimento de fibra. Agora, por exemplo, quando tu tira lá uma carninha lá, se tu sair assim, tirasse a carne do churrasco, cortasse ela direto, ela vai continuar dura. Por quê? Porque o suco da carne, a água, foge. Ela vai para o meio da carne. E ela vai ficar com as extremidades duras. No momento que tu tira aquele pedaço de carne, tu deixa ela descansar ali 2, 3, 4 minutinhos, o que vai acontecer? Ela vai começar a resfriar e a água vai migrar para a periferia de novo. E ela vai ficar muito mais suculenta, muito mais macia. Técnica de churrasco. Tá? Agora, olha onde ainda tem sal por fora, que faz perder água. Agora, vamos lá. Traz isso para o corpo humano. Tu queimou. Tu aumentou a temperatura da pele. O que aconteceu? A água migrou para algumas células, que não foram, vamos dizer assim, queimadas. Só que tu precisa que aquele tecido volte a se restabelecer, colocando pele ou não, tá? Então o que os caras fazem? Colocam uma gaze, ok, umidificada, para tá dando água, para que aumente ainda mais o metabolismo, para que aconteça ainda mais o processo de cicatrização e feche aquele tecido. Ou seja, que forme a cicatrização, que estimule a cicatrização naquele local. É para isso que serve, então, tu colocar ali sempre algo umidificado. Claro, não é da água da torneira, porque vai vir contaminada, e aí tu pode matar a pessoa. Por isso que tem, como eu falei para vocês, tem que ter todo o cuidado do mundo, às vezes é soro. E aí, depois disso, olha que loucura. Depois desse primeiro processo, tem um processo que aí talvez seja pior,
não em relação à contaminação, que é um processo que a gente chama de desdibridização, que é tu retirar a pele morta. É como se tu tirasse a casquinha do local. E a dor, dizem que a dor, assim, ó, é horrenda. Tá? Diz que é estupidamente, diz que as pessoas que até tomam, dão morfina, porque a morfina também é controlada, porque a morfina vicia, né? Só para lembrar vocês, né? Então é extremamente controlada e tem muita gente viciada dentro de hospital que utiliza isso, né? Como droga mesmo, ok? Porque ela dá uma sensação, então é extremamente controlada a morfina. E nesses casos, assim, eles podem utilizar até um limite, entendeu? Como é que é o nome daquela droga que é baseada na morfina? Putz, foi uma febre nos Estados Unidos. Putz, como é que é o nome? Heroína? Não, é uma medicação, inclusive. Ah, é uma medicação. Codeína, isso aí é derivado da morfina. E, cara, foi assim, ó, literalmente, é ainda, tá? É que os Estados Unidos tapa muitas coisas, é uma epidemia. Então, vicia, entende? Vicia, vicia. O bagulho é louco. E aí, imagina, aí tu vai dar altas dosagens para uma pessoa. Cara, o problema é depois que ela se recuperar, tu entendeu? Porque ela vai ficar viciada. Porque tu imagina tu fazendo isso durante 30 dias, tu tanto que dá pro cara ali morfina 30 dias consecutivos, né? É, os opioides, é por aí, né? Tipo, o cara vai viciar? Vai, não tem como não. É fisiológico, entendeu? Ah, mas eu usei bebida. Não, tu não usou 30 dias consecutivos, entendeu? Para tu fazer aquele processo ali, tu precisa utilizar e aí esse é o grande problema, mas diz que a dor é insuportável, assim, das pessoas literalmente, inclusive, desmaiar de dor, né? Que é um outro problemão aí que tem também ligado a isso, tá? Então, a questão da queimadura é bem, bem, bem complexa. Tá bem? Fechou? Beleza. Mais alguma coisa? Não? Então tá, né? Então, fechamos por aqui.